Uma mulher reclamou que o dono da loja estava tentando enganá-la cobrando 3 milhões. Ela argumentou que um slime valia no máximo 3 mil. Ela acusou o dono da loja de não saber nada sobre domar feras. O dono da loja, que é nosso protagonista, disse que aquele não era um slime comum e que 3 milhões era o preço absoluto. Ele até garantiu que ela ficaria satisfeita com a compra. Ela argumentou que era apenas do nível despertar. Pelo mesmo preço, ela poderia comprar um pet com potencial de nível estrela. Ele admitiu que ela estava certa, mas insistiu que seu slime era 1 bilhão de vezes mais forte que esses pets de nível estrela. Ele explicou que o slime era um pet mutante com talento devorar. Contanto que tivesse recursos suficientes, ele poderia facilmente ultrapassar seu limite de nível, quanto mais atingir o nível estrela. Ele até alegou que um dia poderia atingir o nível monarca. Ela perguntou por que deveria acreditar nele. Ele assegurou que ela entenderia assim que tentasse por si mesmo. Naquele momento, uma mulher entrou na loja e zombou que o jovem mestre da família Liu agora tinha que recorrer a golpes e enganar as pessoas. Então ela acrescentou que quase se esqueceu que ele já tinha sido expulso da família Liu. Ele a reconheceu como Bai Wei e perguntou o que ela estava fazendo ali. Ela respondeu que simplesmente veio ver seu ex-namorado que nem sequer possuía talento para domar feras. A cliente ficou chocada que ele estivesse administrando uma loja de pets sem ter talento para domar feras. O dono da loja respondeu calmamente que isso não afetava sua capacidade de vender pets. Ela o chamou de Liu Yu e disse que alguém como ele, que não tinha talento para domar feras, deveria apenas viver uma vida normal depois de ser dispensada por ela. A cliente imediatamente comentou que Wei Wei era a típica personagem secundária vilã vista em animes. Ela nunca esperou que alguém assim existisse na vida real. Liu respondeu que algumas pessoas são naturalmente maldosas e amargas. Ele disse a ela que não havia necessidade de se rebaixar a esse nível. Wei Wei fez uma careta ao ouvi-lo dar sermão nela. A cliente rapidamente parou a discussão e apontou que elas saberiam se o dono da loja estava enganando-a se ela simplesmente experimentasse o slime. Ela apontou para um slime e deu a ele uma ração de nível prata. O slime imediatamente absorveu e então ele subiu de nível de repente. Ela ficou chocada quando seu potencial saltou de rank 5 do despertar para rank 9 do despertar. Ele até compreendeu uma habilidade do tipo água. Wei Wei gritou que era impossível. A cliente ficou aliviada por não ter ouvido Yu Wei Wei. Ela disse a Yu que tinha trazido a ração de aprimoramento, então ele não deveria cobrá-la por essa parte. Yu imediatamente disse que ela devia estar brincando. Então ele perguntou se ela pagaria com cartão ou dinheiro. Ela escolheu pagar com cartão. Uma persona dentro do sistema anunciou imediatamente que a primeira fera pet havia sido vendida. O espaço de domar feras foi desbloqueado e ele obteve um talento de rank SSS chamado Inferno Sombrio. O sistema acrescentou que qualquer pet do tipo sombrio contratado pelo hospedeiro receberia atributos aprimorados e seu potencial aumentaria em um rank. Ele também poderia usar o elo de alma para impulsionar muito a taxa de crescimento de pets do tipo sombrio. Afinal, depois de todos esses anos, ele finalmente possuía um talento de domar feras novamente. 12 anos atrás, um garotinho perguntou à tia o que ela estava fazendo. A mulher era Shu Yaji, esposa do atual chefe da família, Liu Tanfeng, e quem havia adotado Liu Yu. Ela declarou friamente que se não fosse pela origem de seu talento dragão de rank S, ela nunca teria se dado ao trabalho de criar um órfão como ele. Ela perguntou se ele realmente acreditava que seus pais haviam morrido em um acidente. Sua origem de talento poderia ajudar seu filho a obter talentos duplos de rank S e restaurar o legado de domar dragões da família Liu. Então ela disse a ele que deveria se sentir honrado. Ela o jogou no chão e pisou nele. Depois de tirar sua origem de talento, ela disse a ele para passar o resto da vida como um pedaço de lixo inútil. Atualmente, Liu acreditava que passaria o resto da vida como um aleijado guardando essa pequena loja. Ele nunca esperou que alguns dias antes de seu 18º aniversário, ele despertaria o sistema de pets mítico. Vendendo filhotes de pets da loja do sistema conforme exigido, ele poderia obter talentos, recursos, pontos e muitas outras recompensas valiosas. Para alguém como ele, que já possui uma loja de pets, completar missões de vendas não era nada difícil. Quanto à humilhação e tortura que ele sofreu na família Liu todos aqueles anos atrás, ele jurou que um dia pagaria cada centavo disso integralmente. Volta ao presente. Yu Wei alertou a cliente para não deixar Ryu enganá-la. Ryu estava ficando farto e disse que já tolerava tempo suficiente. Ela ficou nervosa e o alertou que se ele pusesse a mão nela, ela chamaria a polícia. Ele simplesmente disse a ela para sair de sua loja. Ela se recusou e exigiu que ele trouxesse outro pet mutante, alegando que o compraria. O sistema lembrou que ainda havia um pet para vender naquela semana. Se ele completasse a tarefa, receberia uma recompensa de rank SSS. O sistema o aconselhou a não perder essa oportunidade. Pelo bem do sistema, ele decidiu dar mais uma chance a Yu Wei, então ele tirou o esqueleto Imperador Mutante. O pequeno esqueleto apareceu completamente confuso. Yu Wei se sentiu insultada. Ela havia despertado um talento de domar feras de rank B, e ainda assim ele estava tentando enganá-la com um pedaço de lixo como aquele. Yuz explicou calmamente que era um esqueleto Imperador Mutante. Ele estava simplesmente armazenado dentro de uma pequena garrafa. Ela argumentou que não era nada mais que um pet de baixo nível do tipo necromancia e não parecia em nada com o Imperador. Ele rebateu que seu talento era incrivelmente desafiador para os céus. Ele explicou que, desde que continuasse matando, seu potencial poderia crescer sem limites e eventualmente evoluir para o Imperador Necromante.
Ela zombou e disse que ele estava falando bobagem porque nunca tinha ouvido falar de um pet que pudesse crescer infinitamente. A cliente disse a Wei Wei que havia algo seriamente errado com ela. Ela foi quem exigiu comprar um pet, no entanto, toda vez que o dono da loja trazia algo, ela se recusava a acreditar nele. Yu disse à cliente Shen para esquecer isso. Nem todo mundo conseguia reconhecer algo valioso no momento em que o via. E a Wei ficou convencida de que Yu havia contratado Shen, então decidiu chamar um profissional para expor o golpe deles. Wei contatou o gerente Yang e pediu que ele fosse à loja de pets perto do portão oeste da escola. Um caminhão logo chegou à loja de pets. Um homem entrou com um pet. No momento em que ele viu o slime, ele imediatamente chamou sua atenção. Ele podia dizer de relance que era um slime de potencial rank 9, capaz de devorar recursos para se fortalecer. O slime era um pet do tipo familiar com atributo de água. Estava no nível despertar 5 com potencial rank 9 do despertar. Seu talento permitia que ele devorasse recursos para se fortalecer com uma chance de aumentar ainda mais seu rank de potencial. Wei Wei acenou para o gerente Yang. O gerente Yang pediu desculpas e admitiu que havia se distraído por um momento. Ele trouxe o pet que ela havia encomendado e perguntou se ela queria contratá-lo. Ela respondeu que ainda não estava pronta e mostrou o esqueleto em vez disso. Ela então apontou para o lagarto dentro da gaiola de vidro e disse a todos que era assim que um pet de alto nível de verdade parecia. O gerente Yang imediatamente sentiu que algo incomum havia naquele pequeno esqueleto. Ele ativou o olho de dados e descobriu que ele possuía um talento especial do tipo crescimento. Desde que continuasse matando, ele poderia crescer infinitamente mais forte. Mais importante, ele ainda não havia sido contratado. Ele imediatamente perguntou a Yu se estava à venda e declarou que estava disposto a pagar qualquer preço por ele. Ele ficou satisfeito em finalmente conhecer alguém que sabia o que estava olhando. Wei Wei não conseguia acreditar. O gerente Yang era um domador de feras de nível transcendente. Ela não conseguia entender por que ele gastaria 3 milhões em um pet de ranking do despertar que parecia lixo. O gerente Yang perguntou se ela duvidava de seu olho de dado. Ele explicou que, com seu talento de crescimento ilimitado, o esqueleto tinha o potencial de evoluir para o Imperador Necromante. Ela ficou chocada ao saber que era realmente um esqueleto Imperador Mutante. Wei provocou Wei Wei e a lembrou que ela já havia avisado. Ela acrescentou que com alguém carregando esse tipo de pressão e parecendo um gerente tão bonito, não havia como ele mentir. Wei explodiu e mandou ela calar a boca. Ela chamou o gerente Yang de idiota por contratar um slime lixo, insistindo que não precisava discutir com alguém inferior a ela. O gerente Yang explicou que já havia verificado o slime usando seu olho de dados. Ele afirmou que o slime possuía o talento de crescimento. Não demoraria muito para que ele pudesse esmagar completamente domadores de feras do mesmo nível. De um simples slime comum, ele poderia evoluir para algo assim. O gerente Yang imediatamente implorou a Yu para vender o esqueleto para ele. Yu respondeu que seu preço era fixo em 3 milhões. No fundo, o gerente Yang não conseguia acreditar que fosse apenas 3 milhões. Para ele, parecia que Yu estava praticamente dando de graça. Yang entregou o cartão e disse que guardaria essa gentileza para sempre. Yu respondeu que ele estava sendo muito educado. Yue ficou completamente chocada. Yue acusou Yu de enganá-la. Ela reclamou que ele tinha uma besta de estimação tão incrível, mas se recusou a vendê-la para ela. Yu apontou que era ela quem desprezava os outros com sua atitude snob. Ela disse que não se importava e exigiu que ele trouxesse outra besta de estimação mutante. Ele disse a ela que não tinha mais nenhuma besta de estimação, e que não haveria mais nenhuma para ela também. Ela imediatamente começou a insultá-lo. Ela o chamou de lixo sem um garra de domador de bestas, que tinha sido expulso da família Liu, e afirmou que ele não tinha o direito de agir tão arrogante. Yu revelou calmamente que já tinha passado por um segundo despertar. Yang instantaneamente sentiu uma pressão aterrorizante emanando dele. Ele podia dizer que o talento de Yu era pelo menos de rank A. Shen o admirou porque, mesmo sendo de rank A, ela não conseguia liberar aquele tipo de pressão. Ela adivinhou que ele deveria possuir um talento de rank S, no mínimo. Ele a elogiou por ser inteligente. Internamente, ele sentiu que revelar um talento de rank SSS atrairia muita atenção, então ele simplesmente admitiu ter um talento de rank S. No momento em que Wei Wei ouviu isso, seus joelhos quase cederam. Ela perguntou como era possível alguém passar por um segundo despertar e obter um talento de rank S. Ele respondeu que nada era impossível no mundo do domador de bestas. Ela de repente declarou que, como ele havia reativado seu talento, ela estava disposta a lhe dar outra chance de conquistá-la. Ele sorriu e respondeu secamente que não estava interessado. Então ele disse a ela para ir embora imediatamente. Aquela resposta fez chamá-lo de bastardo sem coração. Ele informou Yang e Shen que a loja estava agora fechada. Shen rapidamente disse que queria as informações de contato dele. Yang também queria. Yu sabia que Shen Yan era caloura na Universidade de Domadores de Bestas, então ela poderia trazer muitos clientes. Quanto a Yang Qing, mesmo que ele trabalhasse na mesma área, Yu acreditava que eles poderiam desenvolver uma parceria comercial. Dessa forma, ele não teria que se preocupar em falhar em futuras missões do sistema. Ele permitiu que ambos escaneassem seu código. Depois disso, ele fechou a loja. Ele ficou aliviado que todos finalmente tivessem ido embora. Então o sistema, aparecendo na forma de uma mulher, o parabenizou por completar sua primeira missão de novato. Ela perguntou se ele queria abrir a loja do sistema imediatamente. Ele disse a ela para se apressar e abri-la. Quando ele olhou para a tela, ele perguntou por que havia tão poucas opções. Ela explicou que aquelas eram todas recompensas gratuitas disponíveis para resgatar.
Aos olhos de Yu, nunca houve nada verdadeiramente valioso entre itens gratuitos, então ele pediu para ver a seção paga em vez disso. Ela imediatamente exibiu todas as bestas de estimação pagas. Enquanto ele as examinava, ele rejeitou uma porque era muito feia, enquanto outra simplesmente não combinava com seu talento. Quanto à última opção, o sistema perguntou se ele queria considerar o Cão do Inferno, uma besta de estimação conhecida por seu poder de ataque aterrorizante. Ele recusou imediatamente porque tinha sido mordido por um cachorro quando era jovem. Ela então lhe mostrou 3 bestas de estimação do tipo escuro. Entre elas, ele avistou um tipo dragão de estimação e imediatamente resgatou o dragão demônio destruidor de mundos. O sistema confirmou que o filhote de besta de estimação custava 600 pontos, deixando-o com 0 pontos restantes. O filhote de dragão demônio destruidor de mundos estava sendo despachado, ele foi instruído a aceitar a entrega. O dragão apareceu bem na frente dele. Nosso MC não conseguia acreditar que algo tão grande ainda era considerado um filhote. O sistema explicou que criaturas do tipo dragão eram naturalmente maiores do que a maioria das bestas de estimação, então não havia necessidade de se preocupar. O painel de informações exibiu os detalhes do dragão demônio destruidor de mundos. Embora ainda fosse um filhote, ele já possuía os atributos escuridão e dragão e estava atualmente no nível 1 de despertar. Seu potencial já havia alcançado o nível de Senhor 10. O dragão também possuía 2 habilidades poderosas. A primeira era a Intenção Sombria, que permitia absorver o poder da escuridão e se tornar infinitamente mais forte. A segunda era a Atração da Lâmina Demoníaca, que o permitia absorver o poder de inimigos derrotados. Ao matar criaturas do tipo dragão, ele poderia até saquear seus atributos e torná-los seu. Yu ficou emocionado ao saber que seu potencial inicial já havia alcançado o nível de Senhor 10. O potencial de uma besta de estimação determinava seu limite superior. Começando do rank mais baixo, havia o rank Despertar, rank Transcendente, rank Céu Estrelado, rank Lua Crescente, rank Radiante, rank Espírito Sagrado, rank Senhor e rank Soberano. Mesmo as 3 pessoas mais fortes do País Gia só possuíam bestas de estimação de rank soberano. No entanto, sua primeira besta de estimação contratada já estava a um passo desse nível. O sistema perguntou se ele estava satisfeito. Ele respondeu que estava mais do que satisfeito. Ele queria formar o contrato imediatamente. Um círculo mágico apareceu em sua mão e o sistema confirmou que o contrato havia sido estabelecido com sucesso. Ele agora poderia usar seu talento para transmitir energia diretamente para a besta de estimação. Ele imediatamente ativou a infusão de poder sombrio. O dragão soltou um rugido trovejante. O sistema o parabenizou por atualizar com sucesso a besta de estimação para o nível 10 de despertar. Ele perguntou ao sistema por que não conseguia romper para o próximo rank. Ela explicou que seu espaço atual de domador de bestas não podia acomodar uma besta de estimação acima do rank de despertar. Yu imediatamente percebeu que precisava melhorar sua própria força o mais rápido possível. Ele então perguntou ao sistema se ela poderia fazer o dragão demônio um pouco menor. O sistema respondeu que era possível e que ele simplesmente precisava dar o comando. O dragão massivo instantaneamente se transformou em um dragão pequeno e adorável. Yu ficou encantado porque seria muito mais conveniente carregá-lo agora. Enquanto isso, no dormitório, Nianyan, também conhecida como Shen, anunciou que havia voltado. Ela animadamente chamou Ruoyun para vir ver sua besta de estimação. Ruoyun imediatamente baixou a voz quando viu que era um slime. Ela disse a Nianyan para guardá-lo rapidamente e não deixar Chuyin vê-lo. Mas já era tarde demais. Chuyin havia chegado e visto tudo. Ying lembrou Nianyan que ela havia prometido não trazer bestas de estimação ornamentais de volta para o dormitório. Ruoyun rapidamente defendeu Nianyan e disse que ela não fez isso de propósito. Nianyan insistiu que não era uma besta de estimação ornamental, então ela não havia quebrado nenhuma regra. Ying perguntou se ela realmente planejava contratar um slime lixo. Shu-Ying era uma domadora de bestas no nível 10 de despertar e possuía uma besta de estimação conhecida como Lobo de Aço. A garota de cabelo preto que chegou com Ying comentou que Nianyan provavelmente não estava falando sério. Afinal, ela havia despertado um talento de rank A. Ela não conseguia entender por que Nianyan faria algo tão tolo. Nianyan informou a elas que o slime era uma besta de estimação mutante com a habilidade de devorar e ficar mais forte. Ying descartou isso como bobagem. Ela apontou que o slime poderia crescer no máximo até o nível 3, então ela questionou de que tipo de crescimento Nianyan estava falando. Nianyan gritou que já o havia contratado, e ele já havia alcançado o nível 5 de despertar. A garota de cabelo preto disse a Nianyan para não ser ridícula. Mesmo que ela derramasse uma montanha de recursos nele, um slime nunca alcançaria o rank transcendente. Ruoyun temia que alguém a tivesse enganado. Nianyan decidiu provar isso para elas. Ela apontou que Ying gastou milhões nutrindo aqueles lobos de aço. Ying respondeu que não importava porque seu lobo de aço já possuía potencial de rank 9 de despertar. Nianyan disse a elas para assistirem com atenção porque os materiais que ela estava prestes a usar valiam 1.200.000. Ela estava pronta para provar tudo. O slime absorveu várias bolas vermelhas. Ying riu dela e zombou dela por nem saber usar recursos corretamente. Ruoyun, no entanto, ficou chocada. Ela não conseguia entender como os materiais haviam sido completamente absorvidos. Os materiais começaram a girar em torno do corpo do slime. O slime rapidamente alcançou o nível 5 de despertar, depois continuou subindo até o nível 10 de despertar. Ruoyun não conseguia acreditar no que estava vendo. O rosto de Ying escureceu enquanto ela examinava cuidadosamente o slime.
Yan disse a elas para continuarem assistindo porque ainda não tinha acabado. Seu potencial também havia aumentado. Agora havia alcançado pelo menos o rank Céu Estrelado. Ying achou impossível aceitar. Ela exigiu saber como um mero slime poderia possuir potencial de rank Céu Estrelado. Quanto mais ela pensava nisso, mais irritada ficava. Incapaz de se conter por mais tempo, ela desafiou Yan para uma luta. Momentos depois, elas começaram sua batalha Pokémon. Ying chamou seu lobo de aço e se gabou de quão resistente ele era. Ela atacou o slime imediatamente. Ying ficou chocada quando o slime disparou uma lança de água vermelha. Ela se perguntou se aquilo era realmente uma habilidade de rank transcendente. Seu corpo inteiro tremeu enquanto ela perguntava como aquilo era possível. Suas pernas quase cederam quando ela viu que seu lobo de aço tinha na verdade perdido. Niania ficou sobre ela e a lembrou que aquela era a besta pet mutante que ela tinha desprezado, e pelo bem delas serem colegas de quarto, ela disse que não guardaria rancor pelo incidente. Koyun a parou e perguntou rapidamente onde ela tinha comprado o slime. Nianian sugeriu que elas falassem sobre isso depois que voltassem para o quarto no dia seguinte. Um homem entrou na loja de pets e se perguntou quando uma nova loja de pets tinha aberto na área. Ele notou uma besta pet que parecia uma espécie de verme. Ele pensou que seria um ótimo presente para sua irmãzinha. Ele perguntou quanto custava. Yu respondeu que não estava à venda porque era sua besta pet contratada. O homem insistiu que dinheiro não era problema e disse para ele dar qualquer preço. Nosso MC estava começando a ficar irritado, mas ele educadamente repetiu que realmente não estava à venda. O homem se sentiu insultado pela rejeição. Ele convocou seu corvo de penas negras para dar uma lição em Yu. Yu imediatamente o chamou de idiota. A besta pet verme começou a liberar uma aura negra aterrorizante. A aura instantaneamente prendeu o corvo e o jogou no chão. Ao mesmo tempo, o homem tossiu sangue. Ele não conseguia acreditar que seu corvo de penas negras tinha sido derrotado com nada mais que um único olhar. Ele logo percebeu que a aura negra vinha da espécie de dragão. Ele ficou completamente confuso porque nem mesmo a família Liu, a família número 1 em domar bestas, possuía uma espécie demoníaca. Ele rapidamente decidiu que ir embora era a opção mais inteligente. Ele se virou com cuidado. Yu o observou fugir e comentou que o cara era chato. O homem correu para o hospital, onde acabou gastando 5.000 em tratamento. Ele não conseguia acreditar que um único olhar lhe custou 5.000 em contas médicas. Enquanto caminhava pelo hospital, ele acidentalmente esbarrou em alguém e imediatamente levou uma bronca. O homem exigiu saber quem eles estavam chamando de bastardo. A pessoa parada à sua frente era o jovem mestre da família Lu Tianyan. O homem ficou surpreso ao ver seu irmão mais velho e perguntou por que ele estava ali. Tianyan respondeu que tinha vindo descobrir quem tinha feito a família Lu perder tanta moral. O homem respondeu rapidamente que eles não podiam se dar ao luxo de provocar aquela pessoa. Tianyan franziu a testa. Ele não conseguia acreditar que ainda havia alguém que a família Lu não podia se dar ao luxo de ofender. O homem baixou a voz e revelou que a pessoa era um domador de bestas que tinha contratado um dragão demoníaco. Tianyan ficou chocado ao ouvir as palavras dragão demoníaco. Tianyan declarou que um domador de bestas capaz de controlar um dragão demoníaco não aparecia há muitos anos. Ele imediatamente disse a Lu Zei para levá-lo até lá imediatamente. Zei o advertiu que nem mesmo Tianyan poderia ser páreo para aquele domador de bestas, mas Tianyan esclareceu que não estava indo lá para lutar, ele estava indo lá para se desculpar. Zei de repente percebeu que seu irmão era muito mais esperto do que ele. Tianyan sabia que quase todos os melhores domadores de bestas da Cidade Mágica pertenciam à família Lu. Se a família Lu possuísse um dragão demoníaco, não havia como eles o manterem escondido. Mas qualquer um capaz de controlar um dragão demoníaco provavelmente ainda estava conectado à família Lu de alguma forma. Eles logo chegaram à loja. Yu apareceu na entrada e perguntou a Zé se ele tinha trazido reforços porque ele não tinha conseguido vencê-lo antes. Tianyan imediatamente agarrou Zei e deu um tapa na cabeça dele, forçando-o a se curvar enquanto Tianyan se desculpava com Yu em nome da família Lu. Zé também se desculpou rapidamente. Tianyan tirou algo do bolso e disse a Yu que seu irmão mais novo tinha sido cego e o tinha ofendido. Como compensação, ele tinha preparado um pequeno presente e esperava que Yu fosse magnânimo o suficiente para deixar o assunto passar. O presente era um recurso espacial de rank platina chamado Cristal de Domar Espaço. Os olhos de Yu se iluminaram imediatamente ao ver o material de expansão espacial de rank platina. Isso fez se perguntar que tipo de background Tianyan tinha. O presente tinha chegado na hora perfeita porque ele estava preocupado em como expandir seu espaço de domar bestas. Yu respondeu que tinha sido apenas uma pequena briga e que ele não tinha interesse em discutir com uma criança. Ele casualmente passou um braço em volta do ombro de Tianyan e comentou que, a julgar por sua aura, ele tinha recentemente rompido um reino e despertado um novo slot de besta pet. Tianyan elogiou sua perspicácia. Ele explicou que alguns dias atrás ele tinha rompido para o rank Céu Estrelado do tipo Fogo e com sucesso desbloqueado seu terceiro slot de besta pet. Yu exclamou que era uma coincidência e tanto porque ele por acaso tinha um frango de chama escarlate que combinava perfeitamente com o talento de Tinian e custava apenas 3.000. Ele perguntou se Tinian estava interessado em comprá-lo. O pintinho imediatamente pareceu presunçoso. Depois de ouvir isso, Tinian já estava convencido a comprá-lo. Zé sussurrou baixinho para ele que não era exatamente a melhor maneira de gastar o dinheiro deles. Yu perguntou se eles achavam que ele estava deliberadamente dificultando as coisas para ele.
Tian respondeu rapidamente que ele não ousaria. Ele simplesmente não conseguia entender o significado mais profundo por trás da recomendação de Yu do frango de chama escarlate. Yu explicou que só o fez porque apreciava a atitude sincera de Tian. Ele revelou que o frango de chama escarlate possuía a habilidade de refinar todas as chamas e aumentar continuamente seu próprio potencial. Tian ficou chocado ao ouvir isso. Ele imediatamente perguntou se podia testá-lo. Ele convocou a chama fria, e ficou chocado ao descobrir que o frango de chama escarlate não mostrava nenhum medo de sua chama fria. O frango engoliu a chama inteira, e sua aura instantaneamente se tornou muito mais feroz. A mandíbula de Tian quase caiu no chão. Ele declarou que aquilo não era um frango de chama escarlate, era claramente um futuro imperador das chamas. Tian agradeceu a Yu e disse que toda a família Lu se lembraria dessa bondade. Yu respondeu que era apenas uma besta pet, então não havia necessidade de tanta gratidão. Tian perguntou cautelosamente se ele tinha alguma conexão com a família Liu, a família mais forte em domar dragões. No momento em que ouviu as palavras família Liu, a expressão de Yu escureceu. Ele friamente respondeu que há muito tempo cortara todos os laços com a família Liu. Vendo aquela reação, Tian imediatamente percebeu que Yu guardava um profundo rancor contra a família Liu. Eles se despediram dele. E finalmente chegou a hora de Yu usar o cristal de domar espaço. Ele abriu seu espaço de domar bestas e rompeu. O sistema anunciou que seu espaço de domar bestas havia se expandido para 100.000 metros quadrados, e seu nível havia avançado com sucesso para o Tier 1 Transcendente. Depois de atingir o Tier 1 Transcendente simplesmente absorvendo o poder da fonte espacial dentro do cristal de domar espaço, Yu não pôde deixar de comentar que era uma maneira verdadeiramente extravagante de subir de nível. Agora, finalmente era hora de seu dragão também romper. Uma brilhante luz dourada envolveu o dragão demoníaco destruidor de mundo. O sistema anunciou que sua besta pet, o dragão demoníaco destruidor de mundos, havia avançado com sucesso para o nível 1 Transcendente. Ele agora podia compreender a habilidade de rank Estrela Vermelha, alma demoníaca matadora de dragões, que permitia devorar bestas pet do tipo dragão e obter o poder de destruição de almas e matança de dragões. Além disso, o dragão havia despertado a alma de sangue de dragão demoníaco sombrio, ganhando um poder de destruição de almas e matança de dragões ainda maior. Com o espaço de domar bestas e o dragão avançando para o rank transcendente, sua força havia subido para um nível totalmente novo. O dragão soltou um rugido trovejante que abalou os arredores. Yu sorriu e assegurou a sua besta pet que ela estaria comendo carne de dragão de verdade muito em breve. Era uma manhã tranquila na loja de pets mítica. Yu estava ao telefone, perguntando se o progresso de nível do slime estava indo bem. Nianyan relatou que o slime já havia alcançado o Tier 10 do rank Despertar e seu potencial havia subido para o Tier 9 do rank Céu Estrelado. Ela também compartilhou que Yang tinha na verdade fechado sua loja para poder se concentrar em nutrir o pequeno esqueleto. Em outro cenário, um frango corria para salvar a vida. Yang observou enquanto o pequeno esqueleto o perseguia. Após apenas 10 dias matando frangos, sua força já havia atingido o Tier 3 do rank Transcendente. Pilhas de frangos preparados estavam empilhados ao lado dele. Um açougueiro idoso comentou que os jovens trabalhavam incrivelmente rápido hoje em dia. Um jovem respondeu que era natural, já que Yang era um domador de bestas de rank Transcendente. Outro trabalhador brincou que, depois de matar 100.000 frangos em apenas 2 dias, até os frangos começariam a chamá-lo de Yama. Yang os informou que era seu último dia de matar frangos. Um jovem perguntou se ele finalmente tinha percebido que trabalhar em um matadouro era um desperdício de talento para um domador de bestas de rank transcendente. Yang balançou a cabeça e respondeu que estava se preparando para passar a matar porcos. Assim que matasse porcos suficientes, ele obteria um certificado de abate e poderia entrar em um matadouro de nível superior. Havia incontáveis feras ferozes de rank Despertar e até de rank Transcendental esperando para serem abatidas lá. Ele declarou com confiança que até lá o esqueletinho poderia atingir a força do rank Céu Estrelado, ou talvez até superá-lo completamente. Quando Yu ouviu isso, ele caiu na gargalhada e disse que o método de Yang era simplesmente poderoso demais. Ele admitiu que o matadouro era o ambiente perfeito para o esqueletinho. Ele poderia acumular sua intenção de matar enquanto usava a quantidade pura para compensar a qualidade. Yu até afirmou que era totalmente possível Yang se tornar um domador de feras de rank Sol Radiante no futuro. Naquele exato momento, Yang enviou uma mensagem de texto dizendo que o esqueletinho havia alcançado com sucesso o rank Transcendental, nível 3. Ele também mencionou que um cliente o havia contatado e ele recomendou que visitassem a loja Dragão Divino. Yu ficou encantado ao ouvir isso, pois andava com poucos clientes ultimamente. Um segundo depois, Tian também lhe enviou uma mensagem. Ele explicou que sua irmã mais nova acabara de despertar seu talento de domador de feras e que planejava levá-la à loja. Ele perguntou se tudo bem, e Yu respondeu imediatamente que sim. Yu recostou-se em sua cadeira e tomou um gole de café enquanto o pequeno dragão descansava confortavelmente em seu colo. Ele disse gentilmente ao pequeno dragão para ter paciência. Logo ele encontraria uma maneira de expandir o espaço de domador de feras e ajudá-lo a evoluir novamente. Nesse momento alguém entrou na loja. Yu imediatamente se animou quando alguém entrou. Ele pensou que os negócios não estavam indo tão mal assim, afinal. A pessoa que entrou era Jiang Shorong, o gerente da família Jiang, uma das famílias proeminentes na Cidade Mágica. Enquanto olhava ao redor, Shurong se perguntou que coisas valiosas uma lojinha decadente como aquela poderia ter. Ele disse a Yu que Yang recomendou a loja, alegando que as feras de estimação aqui eram as melhores.
Yu respondeu humildemente que não iria longe a ponto de chamá-las de melhores, mas sua loja só lidava com feras de estimação de ponta. Shurong zombou e o chamou de arrogante. Em seus olhos não havia como uma loja tão pequena vender feras de estimação de ponta, e o só pôde soltar uma risada constrangida. Shurong disse a ele para parar de perder tempo e trazer essas chamadas feras de estimação de ponta para que ele pudesse ampliar seus horizontes. Yu tirou uma fera de estimação. Era um pequeno goblin sentado dentro de uma gaiola. Ele estava prestes a apresentar o goblin, mas Shurong o interrompeu imediatamente e reclamou que era apenas um goblin de baixo nível. Ele não conseguia acreditar que Yu ousou chamar algo assim de fera de estimação de ponta. Shurong declarou que se Yu tivesse realmente lhe mostrado algo que valesse a pena, ele poderia tê-lo apresentado à família Jiang da Cidade Mágica. Ele declarou que Yu teve uma chance, mas acabou sendo completamente inútil. Ele até ameaçou fechar a loja em 3 dias. Yu estava começando a perder a paciência. Nesse momento, outra pessoa entrou e perguntou sobre a família Jin. Era uma jovem com Maria Chiquinhas. Ela comentou casualmente que a família Jiang certamente tinha muito prestígio. Tianyan havia chegado junto com ela. Shurong ficou chocado quando os viu. Ele imediatamente perguntou se eles também tinham vindo comprar feras de estimação, então uma realização o atingiu. Ele presumiu que a loja devia ser apoiada pela família Luo. Os negócios da família Zhang dependiam muito do apoio da família Luo, então ele percebeu instantaneamente que estava em sérios apuros. A jovem passou direto por ele. Tianyan respeitosamente se curvou para Yu e o cumprimentou. A jovem imediatamente corou ao ver o quão bonito Yu era. Shurong não conseguia entender. Yu parecia ter idade mal suficiente para ser um adulto, mas Tianyan o tratava como um veterano. Tianyan imediatamente gritou para ele calar a boca. Naquele momento, Shurong soube que estava acabado. Ofender alguém ligado à família Lu era a última coisa que ele queria. Tianyan apresentou sua irmã mais nova, Lu Jintin. Yu reconheceu sua apresentação e concordou em chamá-la de Jintin, como ela pediu. O Goblin não poderia ser devolvido após a troca. Se ele não ganhasse um único centavo naquela semana, não conseguiria ajudar o dragão demoníaco destruidor do mundo a evoluir. Tianyan notou que Yu parecia preocupado com algo. Ele adivinhou que era porque ele não tinha conseguido vender a fera de estimação mais recente. Ele imediatamente perguntou se o Goblin estava à venda porque ele estava disposto a comprá-lo. Jin King apontou que ele nem sequer havia perguntado sobre suas habilidades ainda. Tianyan respondeu que não precisava. Ele confiava totalmente no julgamento de Yu. Como eles estavam interessados em comprá-lo, Yu decidiu dar a eles uma introdução detalhada. Yu explicou que o Goblin poderia ganhar continuamente aptidão e força produzindo descendentes. Quanto mais forte o Goblin se tornasse, maior seria a chance de seus descendentes nascerem com talento e potencial excepcionais. Com esse ciclo interminável, uma raça inteira e poderosa poderia eventualmente ser criada. No momento em que Shurong ouviu isso, ele percebeu que havia acabado de perder uma fera de estimação enviada pelo céu. Tianyan implorou imediatamente a Yu para vendê-la a eles. Na mente de Tianyan, as 3 grandes famílias domadoras de dragões se tornaram poderosas porque dependiam de espécies de dragões gigantes. Quando ele comparou isso com a capacidade de reprodução do Goblin, ele já podia ver a ascensão da família Lu no horizonte. Quanto a Yu, não importava quem comprasse a fera de estimação. Ele concordou em vendê-la, mas os lembrou que um domador de feras precisava formar um contrato com ela imediatamente. Então ele perguntou se Tianyan já tinha alguém em mente. Ele acrescentou que uma bela jovem combinada com um Goblin pareceria um pouco estranho. Tianyan respondeu que ele já tinha o candidato perfeito. Ele explicou que a pessoa que ele tinha em mente era o filho ilegítimo do chefe de família anterior. Sua mãe havia sido secretamente executada pela esposa legal do atual chefe de família. Ele revelou ainda que foi ele quem deu a essa pessoa a chance de retornar à família Luo, então não havia possibilidade de traição. Shurong ficou horrorizado. Ele acabara de ouvir algo que definitivamente não deveria ter ouvido. O que o chocou ainda mais foi a naturalidade com que Tianyan falava sobre isso na sua frente. Tianyan imediatamente lançou um olhar frio para ele. Shurong instantaneamente fingiu que não via nada. Tianyan considerou brevemente silenciá-lo permanentemente. Shurong rapidamente agiu como se estivesse cego e surdo, insistindo repetidamente que ele já era uma pessoa inútil. Tianyan o advertiu para tratar isso como uma lição. Ele disse para ele voltar e cuidar da língua. Se ele ouvisse um único rumor sobre este assunto, Shurong imediatamente jurou que a partir daquele dia ele seria completamente mudo. Yu achou toda a cena divertida. Na opinião dele, Xiaorong reagiu rápido o suficiente para salvar a própria vida. Jinqing reclamou rapidamente que era a vez dela agora, já que Tianyan já havia providenciado para Luen contratar o Goblin. Ela fez bico e disse que queria uma fera de estimação poderosa também. Tianyan disse a ela para não se preocupar porque o Sr. Ryu definitivamente encontraria uma fera de estimação que a combinasse ainda melhor. No momento em que ela ouviu que poderia haver uma fera de estimação ainda mais forte disponível, seus olhos brilharam de excitação. Ela se aproximou de Yu e perguntou ansiosamente se ele tinha uma fera de estimação adequada para ela. Ela explicou que possuía um talento de domador de feras de rank A chamado Alma de Gelo, e queria um filhote de fera de estimação do tipo gelo que fosse tão poderoso quanto o frango-chama escarlate de seu irmão. Yu respondeu que sim, ele já havia escolhido algo que a combinava perfeitamente. Era uma raposa de gelo. Ela imediatamente perguntou se a raposa de gelo poderia refinar gelo exótico. O elogiou por ser inteligente e explicou que a raposa de gelo poderia absorver gelo exótico e se tornar infinitamente mais forte.
Ele a incentivou a vir e tentar por si mesma. Ela infundiu nele um fio de energia da alma de gelo e ficou chocada ao ver a raposa de gelo refinar com sucesso o poder da alma de gelo. Sua pelagem branca pura instantaneamente ganhou um leve tom azul. Ela perguntou animadamente quanto custava e declarou que mesmo que valesse 100.000, ainda seria uma pechincha. Yu respondeu que o preço era o mesmo de antes, o que significava que eram apenas 3.000.000. Tianyan informou que 6.000 já haviam sido transferidos para sua conta. Ele agradeceu a Yu por cuidar tão bem da família Luo. Yu simplesmente respondeu de nada. Nesse momento, seu dragão de repente soltou um rugido baixo. A atenção de Yu imediatamente se voltou para fora da loja. A rua lá fora parecia completamente vazia, mas ele podia sentir claramente a aura de um dragão gigante espreitando por perto. Um leve sorriso apareceu em seu rosto enquanto ele admitia que quem quer que fosse havia se escondido muito bem. Naquele momento, ele percebeu que a família Liu finalmente havia feito seu movimento, tinha uma propriedade enorme. Um dragão gigante descansava pacificamente no jardim. Uma serva chegou e informou alguém que a patroa estava procurando por ele. A patroa lembrou que tinha ordenado que ele ficasse de olho naquele desgraçado do Yu, e também que localizasse o dinheiro que os pais do Yu tinham escondido anos atrás. Tantos anos se passaram, mas parecia que ele ainda não tinha encontrado uma única pista. O homem imediatamente se ajoelhou e relatou que havia uma nova reviravolta envolvendo o Yu. Isso chamou a atenção dela na hora. Ele relatou que o Yu tinha reativado seu talento de domador de feras e até mesmo contratado um dragão negro. Ela ficou chocada com a notícia, afinal o talento dele já tinha sido extraído. Ela não conseguia entender como ele tinha conseguido se tornar um domador de feras novamente. Naquele momento ela decidiu que o Yu não poderia mais viver. Seu subordinado entendeu imediatamente o que ela queria dizer. Enquanto isso, voltando para o nosso protagonista. O sistema informou ao anfitrião que ele tinha desbloqueado uma conquista por ter vendido com sucesso um total de 5 filhotes de feras de estimação. Como recompensa, ele receberia um talento aleatório de domador de feras de rank SSS. O sistema perguntou ao nosso garoto se ele gostaria de reivindicá-lo agora. Yu ficou animado ao saber que estava prestes a obter outro talento de domador de feras de rank SSS. Ele imediatamente reivindicou a recompensa. O sistema o parabenizou por despertar o talento de domador de feras de rank SSS, Fogo Celestial Matador de Deuses. Naquele exato momento, ainda dentro da loja, uma pressão aterrorizante encheu a área de repente. Xian e Jintin imediatamente se ajoelharam sob a força avassaladora. Pela intensa sensação de supressão, Tian adivinhou que o Yu tinha despertado um novo talento de domador de feras do tipo fogo. Ele sabia que um talento de rank S não poderia produzir uma aura tão assustadora. Um pensamento chocante surgiu em sua mente. O Yu poderia realmente possuir o lendário talento de rank SSS. O Yu olhou para eles confuso e perguntou por que eles tinham se ajoelhado de repente. Tian admitiu sem jeito que suas pernas tinham ficado fracas de repente e ele não conseguia ficar de pé. Ele imediatamente começou a se despedir, dizendo que já estava tarde. Jinqin reclamou que queria ficar um pouco mais, mas Tian a pegou gentilmente e disse para ela parar de brincar e ir para casa imediatamente. A loja finalmente fechou depois que eles saíram, mas logo depois alguém chegou montado em um dragão verde e chamou alto pelo Yu para sair e aceitar sua morte. O Yu riu e comentou que aquele homem tinha ignorado o caminho para o céu e em vez disso forçado a entrada pelos portões do inferno. O homem franziu a testa e chamou o Yu de arrogante. Ele declarou que permitir que ele vivesse até agora já tinha sido um ato de misericórdia. O Yu friamente respondeu que ele tinha ficado vivo por um único motivo: vingança, naquela época, na propriedade. O jovem Yu implorou a um homem que ele chamava de Tio D para salvá-lo porque a família queria tirar seu talento, mas em vez de ajudá-lo, o homem deu um soco no garoto. Ele declarou que ter seu talento notado pelo chefe da família e sacrificar tudo pelo jovem mestre era uma honra. O Yu gritou desesperadamente que não queria desistir, mas o Tio D o agarrou e o arrastou para frente da patroa. O jovem Yu gritou e implorou para que não levassem, pois era seu talento, mas a patroa declarou friamente que ele não tinha o direito de decidir. Então ela ordenou que começassem. O Tio D não hesitou nem por um segundo, ele pisou diretamente no pé do Yu. O Yu implorou para ele parar, mas o Tio D pisou na mão dele também e reclamou que todos os gritos eram irritantes. Os gritos de dor do Yu ecoaram por toda a propriedade. Engda zombou da ideia do Yu reativar como domador de feras. Ele declarou que o Yu estaria enfrentando toda a família Liu. O Yu calmamente perguntou a ele quem ele pensava que era. A pergunta enfureceu Engda instantaneamente. Ele gritou que um lixo como o Yu não tinha o direito de falar tão audaciosamente. O dragão do Yu soltou um rugido poderoso. Engda riu ao ver que o chamado dragão ainda era tão jovem. Ele achou divertido que um lixo tivesse conseguido contratar um membro da raça dos dragões. Ele zombou que o dragão do Yu parecia que tinha sido forçado a começar a trabalhar antes mesmo de atingir a idade adulta. Ele declarou confiantemente que não aguentaria nenhum único ataque do seu dragão Gael. Ele imediatamente ordenou que seu dragão liberasse um furacão. O dragão Gael rugiu e liberou um furacão violento. O Yu e seu dragão simplesmente observaram ele se aproximar. O ataque estava prestes a atingi-lo. Engda desdenhou e disse que o dragão do Yu era, na melhor das hipóteses, um jovem dragão de rank transcendente Tier 10. Mesmo assim, ele ainda ousou desafiá-lo.
Mas no momento seguinte, o dragão do Yu de repente cresceu e casualmente varreu suas asas. O furacão foi instantaneamente soprado para longe. O Yu permaneceu completamente protegido atrás de seu dragão. Ele olhou para Hengda e perguntou se era só isso que ele tinha. Então ele declarou friamente que Hengda já tinha escolhido a morte no momento em que veio aqui. Seu dragão soltou outro rugido que abalou a terra. O corpo de Hengda tremeu. Ele se recusou a acreditar que poderia perder. Afinal, seu dragão já tinha alcançado o rank Céu Estrelado Tier 10. Yu respondeu que o Wyvern Gale de Hengda nem sequer era digno de se tornar um lanche para seu dragão. Então ele ativou o domínio do dragão. Névoa negra surgiu pelo campo de batalha. Os olhos de Hengda se arregalaram quando ele perguntou como Yu possuía um domínio do dragão. Aquilo era um poder que apenas espécies de dragões verdadeiros e espécies de dragões demoníacos poderiam dominar. O Yu revelou que sua besta de estimação pertencia a uma espécie de dragão demoníaco. Ele declarou que este era o dragão demoníaco destruidor de mundos, o futuro monstro que se alimentaria dos dragões gigantes da família Lu. Seu dragão abriu a boca e cuspiu fogo. A expressão de Hengda mudou imediatamente. Uma chuva de chamas destrutivas caiu sobre ele e seu dragão. Quando o ataque terminou, tanto Hengda quanto o dragão Gael ficaram gravemente feridos, e ambos caíram no chão. Hengda não conseguia acreditar no que tinha acabado de acontecer. Ele lutou para se levantar, mas o Yu pisou em sua mão. O Yu perguntou como era ser pisado por um lixo. Ele queria fazer isso desde o dia em que Hengda o pisou quando ele era criança. Hengda implorou desesperadamente por misericórdia. Ele implorou ao Yu para poupá-lo em nome do cuidado que ele supostamente lhe deu enquanto o criava. O Yu friamente perguntou de que cuidado ele estava falando. Ele agarrou Hengda pela cabeça e o forçou a olhar. O dragão do Yu abocanhou o dragão Gale e o devorou. Após engolir sua presa, o dragão soltou um rugido satisfeito. Hengda gritou em desespero por seu dragão Gale. Ele implorou ao Yu para poupar sua vida e prometeu que faria tudo o que ele pedisse. O Yu permaneceu completamente impassível. Ele o encarou e disse para ele se arrepender no inferno. O dragão do Yu se aproximou lentamente dele e colocou sua pata sobre ele. Ele espirrou pelo chão. Ele elogiou seu dragão demoníaco destruidor de mundos por um trabalho bem feito. O sistema o parabenizou por derrotar um inimigo domador de feras. Como recompensa, ele recebeu um recurso de rank Estrela Vermelha. Era um coração demoníaco que continha os insights de uma vida inteira de um senhor demoníaco. Usado em uma besta de estimação do tipo escuro, o coração demoníaco poderia aprimorar uma de suas habilidades para o rank Estrela Vermelha. Além disso, o Yu recebeu 900 pontos e desbloqueou a habilidade de contratar uma segunda besta de estimação. O Yu considerou cuidadosamente suas opções, e como seu segundo talento era Fogo Celestial Matador de Deuses, ele já sabia exatamente o que queria. Ele imediatamente reivindicou sua besta de estimação escolhida. Era o Pássaro Imperador Chama Púrpura. Seu nível atual era rank Despertar Tier 1, enquanto seu potencial já tinha alcançado o rank Espírito Sagrado Tier 10. Seu atributo era Fogo e ele estava atualmente no rank Despertar Tier 1. Um de seus talentos era Espírito Flamejante, que permitia que ele permanecesse eternamente imortal desde que um único fio de seu espírito flamejante sobrevivesse. Seu segundo talento era Senhor do Fogo, permitindo que ele absorvesse todos os recursos do tipo fogo e os tornasse seus. Seu talento final era Sangue do Imperador, que causava qualquer besta de estimação com potencial menor que o Pássaro Imperador Chama Púrpura a sofrer supressão de linhagem. Você não pôde deixar de exclamar que sua aura era avassaladoramente poderosa. Parecia incrivelmente majestoso, como esperado de uma besta de estimação com potencial de rank Espírito Sagrado, Tier 10. Ele se lembrou que até mesmo o dragão divino guardião de Gigantry possuía apenas potencial de rank Espírito Sagrado. E em toda a Estrela Azul havia apenas 6 bestas divinas guardiãs no rank Espírito Sagrado. Você sabia que uma vez que esta besta de estimação amadurecesse completamente, ela sem dúvida superaria o dragão divino guardião do Paecia. Ele imediatamente formou um contrato com ela. Uma luz brilhante envolveu o Pássaro Imperador Chama Púrpura. Então Yu de repente se lembrou de algo. Ele imediatamente diminuiu o Pássaro Imperador Chama Púrpura para que fosse mais fácil de carregar. Ele declarou que com essas duas poderosas feras de estimação, ele estava um passo mais perto de se vingar da família Liu. O dragão demoníaco destruidor de mundos deliberadamente virou as costas para ele. Yu disse para ele parar de ser mesquinho. Ele prometeu que assim que vendesse a última fera de estimação da semana, ele melhoraria o potencial de sua linhagem. O pássaro imperador de chamas púrpuras de repente piou ao notar algo, e então voou para longe. Ele pousou ao lado do dragão demoníaco destruidor de mundos, e agitou animadamente suas pequenas asas na frente dele como se estivesse tentando se comunicar. Seu comportamento adorável atingiu instantaneamente o dragão demoníaco destruidor de mundos bem no coração. O dragão demoníaco destruidor de mundos se apaixonou completamente pelo passarinho. No fundo, você não pôde deixar de pensar que a beleza realmente poderia desviar um dragão. Então você trouxe algo para o dragão demoníaco destruidor de mundo. Ao consumir o coração demoníaco, seu nível aumentaria, e alcançar o nível 1 do espírito sagrado estaria um passo mais perto. O dragão soltou um rugido animado e engoliu o coração demoníaco. A julgar pela sua reação, claramente não tinha um gosto muito bom, e o disse para ele ir devagar porque o coração demoníaco continha emoções sombrias e tirânicas demais. O dragão imediatamente começou a choramingar. Yu o repreendeu que comer muito rápido só levaria à indigestão. Ele disse para ele não ter pressa, e começou a ajudá-lo a refinar a energia usando seu poder espiritual. Sua energia espiritual envolveu o dragão.
Quando o refinamento foi concluído, Yu instruiu a absorver a energia purificada. O dragão soltou um rugido trovejante, então o sistema parabenizou Yu. O dragão demoníaco destruidor de mundos absorveu com sucesso o coração demoníaco, e uma de suas habilidades de fera de estimação evoluiu. Ele obteve a habilidade de classificação Estrela Vermelha Dragão Maligno Demonizado, permitindo que um único olhar aniquilasse a alma divina de um alvo, enquanto infligia poluição mental poderosa. Além disso, seu corpo de dragão demoníaco também atingiu o nível de Estrela Vermelha, concedendo-lhe defesa avassaladora contra todos os ataques físicos. Uma luz brilhante piscou de repente. O dragão demoníaco destruidor de mundos encolheu e começou a falar. Ele declarou orgulhosamente que já era invencível e que o pássaro imperador de chamas púrpuras deveria adorá-lo. Então ele imediatamente se aninhou contra você e disse a ele que o coração demoníaco era delicioso, então ele queria mais. Você respondeu que o coração demoníaco era um tesouro raro, não um lanche comum. Depois disso, a atenção dele se desviou para outro lugar. Ele olhou para a grande poça de sangue no chão e lembrou que ainda tinha que limpar a bagunça. Ele reclamou que era um incômodo. Yu fez uma ligação e casualmente informou alguém que ele tinha brincado um pouco na entrada da loja e que o chão tinha ficado um pouco sujo. Ele pediu para eles virem limpar, ele admitiu que as coisas estavam apenas um pouco bagunçadas. Tianyan chegou e imediatamente viu a enorme poça de sangue. Seu rosto ficou pálido. Ele não conseguia acreditar que Yu tinha descrito isso como apenas um pouco bagunçado. Ele inspecionou cuidadosamente o sangue e rapidamente o identificou como sangue de uma espécie de dragão gigante. Havia também vestígios de ataques de lâmina de vento na área. Com base nas pistas, ele suspeitou que pertencia a um dragão Gael. A família Liu era a única família capaz de contratar feras de estimação da raça dragão nessa escala. Isso confirmou completamente sua suspeita de que Yu guardava profundos ressentimentos contra a família Liu. O que o chocou ainda mais foi perceber que a batalha tinha sido completamente unilateral. Ele rapidamente designou o trabalho de limpeza para seus subordinados. Em pouco tempo, toda a área estava impecável, após mais algumas horas na propriedade da família Luo. Quando Tianyan retornou, um membro da equipe imediatamente se aproximou dele e relatou que a jovem estava tendo um ataque de novo. Jin King saiu correndo de casa e chamou Tianyan de louco. Ela estava furiosa por ele ter pegado tantos recursos e investido no programa de reprodução dos Goblins. Ela argumentou que as taxas de sucesso de reprodução de feras de estimação eram extremamente baixas, tornando todo o plano muito arriscado. Tianyan respondeu que o Goblin especial poderia eventualmente produzir um clã inteiro, e o dia em que ele se tornasse o chefe da família seria o dia em que esse clã se tornaria a base da família Lu. Tintin reclamou que ele estava tão focado no Goblin que estava negligenciando sua pequena raposa de gelo. Ele assegurou que já havia preparado os melhores recursos para a raposa de gelo e o frango de chama escarlate para ajudá-los a crescer mais forte. Como se em resposta, um membro da equipe chegou carregando todos os recursos que ele havia trocado. Os olhos de Jin King se iluminaram imediatamente. Havia tesouros por toda parte. Ela exclamou animadamente que seu irmão mais velho era verdadeiramente generoso. Ela quase babou ao avistar o fogo terrestre coração carmesim e o gelo extremo místico púrpura. Tianyan rapidamente a advertiu para ter cuidado porque esses recursos eram um presente para você, e ele queria que ela os entregasse pessoalmente. Jin King imediatamente fez beicinho e reclamou que não só ele pegou recursos para si mesmo, mas agora ele também a estava fazendo fazer recado. Ela declarou que era completamente injusto e ameaçou reclamar diretamente com você. Momentos depois, ela chegou à loja de feras de estimação mítica. Ao entrar, ela murmurou que nunca esperou que seu irmão mais velho fosse tão perspicaz. Mais cedo, ela não conseguia acreditar que ele estava disposto a dar tesouros tão inestimáveis. Tianyan havia explicado que se não fosse por Yu, seu próprio talento o teria limitado ao posto soberano pelo resto de sua vida. Mas agora que ele possuía o frango de chama escarlate, não só ele poderia alcançar o pico do posto soberano, mas ele até teria uma chance de romper para o posto de Senhor Supremo. Depois de ouvir isso, Jintin pensou que se ela construísse um bom relacionamento com Yu também, ela poderia um dia alcançar o posto de Senhor Supremo. Ela abriu a porta e anunciou alegremente que havia chegado. Ela informou a Yu que o fogo terrestre coração carmesim e o gelo extremo místico púrpura eram pequenos tokens de apreço da família Lu e esperava que ele os aceitasse. Yu ficou surpreso porque Tianyan já o tinha ajudado a limpar a bagunça de ontem, e ele nem sequer teve a chance de agradecer adequadamente ainda. Jin King respondeu que não era nada, afinal as feras de estimação que Yu lhes vendeu não só se tornaram mais fortes, mas também podiam melhorar o talento de um domador de feras. Comparado a isso, esses presentes não eram nada. Essa declaração fez nosso MC perceber que a fera de estimação na loja do sistema realmente tem esses tipos de efeito. Ouvindo isso, Yu decidiu não ser educado e aceitou os presentes. Depois de entregar tudo, Jin Tin se despediu. Yu imediatamente pensou que o fogo terrestre coração carmesim seria extremamente útil para o pássaro imperador chama púrpura. Ele o convocou e entregou o cristal. O pássaro imperador chama púrpura aceitou feliz o tesouro. Yu ficou chocado quando ele imediatamente começou a romper. O passarinho voltou à sua forma original, então ele soltou um grito alto e majestoso que ecoou por toda a área. O sistema anunciou que o pássaro imperador de chamas púrpuras havia compreendido com sucesso a habilidade de classificação Estrela Vermelha Corpo Verdadeiro do pássaro flamejante. A habilidade aumentou muito tanto a quantidade quanto o poder das chamas que ele podia liberar. Yu ficou impressionado que sua primeira evolução já lhe concedeu uma habilidade de classificação Estrela Vermelha.
Ele percebeu mais uma vez que as feras de estimação resgatadas com pontos eram muito mais fortes do que as gratuitas. Enquanto isso, na Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica, os corredores estavam comumente silenciosos. Dentro de uma sala de aula, uma professora disse aos alunos que eles só precisavam lembrar de 3 palavras: a Força Reina Suprema. Essa professora era Liu Luchan, uma domadora de feras de 6º nível da classificação Lua Negra. Ela perguntou à turma qual deles tinha confiança em sua própria força. Ela encorajou qualquer um interessado a vir à frente e ajudar na aula de hoje. Os alunos do sexo masculino ficaram completamente cativados por sua beleza, e muitos se voluntariaram imediatamente. Locan esclareceu que vir à frente significava participar de uma batalha de feras de estimação. Ela selecionou 2 alunos, um deles era Ho Yun, o outro era um aluno do sexo masculino. Vários alunos imediatamente reconheceram Ru Yun como um dos 4 grandes sinos do campo. Todos sabiam que ela possuía um talento de suporte e tinha um futuro tão brilhante que fazia os outros invejarem. O outro aluno era Yan Xiaopeng. Ele havia contratado um lobisomem de lâmina louca, uma fera de estimação famosa por seu poder ofensivo aterrorizante. Por outro lado, essa garota só tem uma fera de suporte. Ela nem tem habilidades de dano. Ela se preocupou com sua fera porque ela poderia simplesmente ser presa no chão. Nianion riu e brincou que a pobre borboleta luar de Horion estava prestes a ser espancada de volta a um inseto de algodão verde. Horion reclamou que todos pareciam gostar de vê-la sofrer. Ela implorou a Nianion para se apressar e ajudá-la a pensar em uma solução. A Nianion respondeu que se Horion dissesse umas palavrinhas bonitas, ela poderia considerar entrar na briga por ela. Então Horion imediatamente começou a bajular Nianion e implorou por sua ajuda. A Nianion respondeu com confiança que seria moleza. Os alunos ficaram animados ao ver outra beleza subindo ao palco. A Nianion explicou para a professora que Horion era uma domadora de feras de suporte e não era adequada para batalhas 1 contra 1. Ela perguntou se poderia tomar o lugar de Horion. A professora concordou, mas também perguntou a Xiaopeng se ele estava disposto a aceitar a mudança. Xiaopeng respondeu casualmente que não importava, porque não importava quem fosse seu oponente, ele ia vencer. A Nianyan então chamou seu slime. Todos ficaram chocados ao ver que Nianyan havia invocado um slime. Aos olhos deles, não passava de uma fera de estimação de baixo nível que seria esmagada. A professora perguntou a Nian se ela tinha certeza de que queria usar um slime em batalha. Xiaoping apontou que a vida e a morte das feras de estimação em combate eram deixadas ao destino. Se o slime morresse, ele não pagaria nenhuma compensação. Um dos admiradores de Nianyan ficou imediatamente irritado com a atitude dele. A garota ao lado dele resmungou que não importava o quão bonita Nianyan fosse. Sem força, ela não passava de um vaso de flores. Ru Yun rapidamente gritou para eles não subestimarem o slime de Nianyan. A garota respondeu que não importava o quão poderoso um slime se tornasse, ele só poderia atingir o 3º nível do rank Despertar. Aruoyun simplesmente disse a ela para continuar assistindo. Nianyan declarou com confiança que estava prestes a dar uma lição a Xiaopeng por menosprezar sua fera de estimação. Xiaopeng achou a declaração completamente ridícula. Ele invocou seu lobisomem lâmina selvagem, ambos os lados preparados para a batalha. Agora era Xiaopeng contra Nianyan. O lobisomem lâmina selvagem soltou um rugido feroz, então avançou direto para o slime. Nianyan zombou. Seu slime imediatamente usou seda azul d'água. Xiaoping desprezou o ataque porque era apenas uma habilidade de rank ouro. Ele ordenou com confiança que seu lobisomem lâmina selvagem avançasse. Jatos de água espirraram em direção ao lobisomem lâmina selvagem. Xiaoping declarou que contra uma fera de estimação de rank transcendente, ele só tinha um destino, a morte. O lobisomem lâmina selvagem balançou as lâminas em ambos os braços e tentou se aproximar do slime. Os alunos ficaram impressionados com sua velocidade e ímpeto. O slime rapidamente conteve o lobisomem selvagem, mas Xiaoping permaneceu confiante. Ele acreditava que o slime não seria capaz de segurar o lobisomem por muito tempo. Então um estudante do sexo masculino na plateia apontou de repente que algo estava errado com o lobisomem lâmina selvagem. A garota ao lado dele pensou que seus olhos a estavam enganando porque ela podia claramente ver o lobisomem lâmina selvagem tossindo sangue. O lobisomem lâmina selvagem soltou um gemido de dor e desabou no chão. Xiaoping não conseguia acreditar no que estava vendo. Enquanto isso, Nianyan usava um sorriso presunçoso como se finalmente tivesse provado que todos estavam errados. O rosto de Xiaoping ficou pálido. Ele simplesmente não conseguia aceitar que havia sido derrotado por um slime. Ele exigiu saber como isso havia acontecido. Nianyan respondeu que o mundo das feras de estimação era cheio de possibilidades infinitas. Ela repetiu as palavras que Yu uma vez lhe disse, que até um slime poderia um dia derrotar um dragão gigante. Todos ficaram chocados em silêncio. Seus fãs instantaneamente ficaram animados depois de ouvir apenas algumas palavras dela. Uma das garotas na multidão não conseguia parar de se perguntar como Nianyan havia criado sua fera de estimação. Ela desesperadamente queria saber quais recursos de nutrição ela havia usado. Horion apressou-se até Nianyan com excitação escrita em seu rosto. Ela exclamou que sabia que Nianyan conseguiria. Nianyan respondeu casualmente que tinha sido moleza. Enquanto isso, Xiaoping tentava desesperadamente acordar seu lobisomem lâmina selvagem. Horion deu um passo à frente e se ofereceu para ajudar a tratar sua fera de estimação. Xiaoping imediatamente agradeceu a ela e se desculpou por causar problemas. Nianyan rapidamente o lembrou que os serviços de cura de Horion eram extremamente caros, então ele estava recebendo uma pechincha enorme. Horion sorriu e respondeu que estava tudo bem, já que eram todos colegas de classe. Ela instruiu sua borboleta luar a usar brilho sagrado.
A borboleta liberou uma chuva de poeira cintilante que cobriu suavemente o lobisomem. A mandíbula de Xiaoping caiu ao ver a rapidez com que o lobisomem em lâmina selvagem se recuperou. Ele imediatamente percebeu que a habilidade de cura havia atingido o rank ouro, até a professora ficou surpresa. Ela perguntou se a borboleta era uma borboleta lua branca com potencial de rank lua oca, mas ela sabia que borboletas lua branca há muito tempo estavam extintas. Royon rapidamente explicou que não era uma borboleta lua branca. Na verdade, era uma borboleta luar que havia evoluído de um inseto de algodão verde. Luxan ficou chocada ao ouvir isso. Ela imediatamente percebeu que um especialista provavelmente havia ajudado nos bastidores. Ela disse a Royun para visitá-la em seu escritório depois da aula. Mais tarde naquele dia, ela declarou que, assim como Nianyan havia dito, o encantamento de feras era cheio de possibilidades infinitas. Seja um slime derrotando um lobisomem lâmina selvagem, ou um inseto de algodão verde evoluindo para uma borboleta luar, tudo era possível. Royun concordou com a cabeça. Luchan continuou dizendo que nenhum desses milagres poderia acontecer sem métodos de nutrição excepcionais. Ela acrescentou que centenas de milhares de anos atrás, houve uma profissão que levou o encantamento e a criação de feras ao seu pico absoluto. Nianyan ficou surpresa porque nunca tinha ouvido falar de tal coisa. Luchan continuou sua explicação e disse que essa antiga profissão era conhecida como criador. Segundo a lenda, um criador verdadeiramente excepcional poderia nutrir até mesmo uma Loach em um dragão gigante. Royun imediatamente exclamou que a afirmação parecia exagerada. Nianyan disse a ela que ela deveria frequentar as aulas de história com ela com mais frequência porque elas já haviam coberto esse tópico. Ela acrescentou que era uma pena porque se tornar um criador exigia talento extraordinário, e a profissão havia gradualmente se perdido com o tempo. Essas palavras imediatamente fizeram Royun pensar no lojista da loja de animais mítica. Luchan ficou curiosa ao ouvir isso. Nianyan explicou que estavam falando sobre o dono da loja de animais mítica. Ela revelou que tanto o slime quanto o inseto de algodão verde capazes de evoluir haviam sido comprados lá. Luchan imediatamente se interessou em visitar a loja ela mesma. No fundo, ela suspeitava que o misterioso lojista era o especialista operando nos bastidores. No dia seguinte, vemos um carro luxuoso acelerando pela estrada. Quando chegou ao seu destino, uma mulher desceu. Ela foi direto para a loja de animais de estimação mítica. Após verificar o endereço, ela concluiu que havia chegado ao lugar certo. Enquanto isso, dentro da loja, Yu estava resmungando para si mesmo sobre como o pássaro imperador chama púrpura já havia rompido dezenas de lacunas dentro do rank transcendente. O dragão demônio destruidor do mundo protestou imediatamente, alegando que um dia ele se tornaria ainda mais forte que ela. Nesse momento, Luchan entrou na loja e chamou o gerente. A fera do nosso MC ficou rapidamente alerta e liberou sua aura. Lao Shan ficou instantaneamente chocada quando seu corpo congelou no lugar. Yu rapidamente se desculpou por assustá-la e explicou que sua fera de estimação ainda não conseguia controlar totalmente o poder de seu talento recém-despertado. Ela ficou surpresa ao saber que a pressão avassaladora que sentia vinha de um talento. Ela se apresentou como Liu Luchan, uma instrutora da Universidade de Encantamento de Feras da Cidade Mágica. Ela então perguntou se ele era o gerente Liu Yu. Após receber confirmação, ela explicou que Nianyan e Royuan eram ambas suas alunas. Ela compartilhou que elas falaram muito bem das feras de estimação vendidas em sua loja e afirmaram que eram as feras de estimação mais formidáveis por aí. Yu modestamente respondeu que ele não iria tão longe. Ela então perguntou diretamente se ele era um criador. Yu ergueu uma sobrancelha com curiosidade. Então ele respondeu que se ela acreditava que ele era um criador, então ele supunha que era. Embora ele não tenha dito em voz alta, o sistema possuía não apenas um módulo de loja, mas também um módulo de criação. No futuro, usar o título de criador provavelmente seria benéfico para ele. Enquanto isso, Loshan ficou sem palavras com a resposta dele. Ela optou por não fazer mais perguntas. Afinal, segredos de criação eram extremamente valiosos, e ela sabia que ele não os revelaria casualmente a um estranho. Ela explicou que ainda não havia contratado sua quarta fera de estimação. Ela queria saber se ele tinha algum filhote de fera de estimação adequado disponível. Yu imediatamente se animou com a ideia de outra venda. Ele perguntou sobre os requisitos dela primeiro. Ela explicou que seu talento eram asas de dragão de rank A, que forneciam poderosos aumentos a criaturas do tipo dragão. Por causa disso, ela queria uma fera de estimação com linhagem de raça de dragão. No momento em que você ouviu as palavras tipo dragão, ele perguntou sobre o relacionamento dela com a família Liu. Ela hesitou por um momento antes de responder. Ela se lembrou de sua infância. Naquela época, ela era constantemente repreendida por possuir apenas um talento de rank A, apesar de ter nascido na linhagem da família Liu. Entre as três grandes famílias de domadores de dragões, a família Gu produziu um domador de dragões de rank S, enquanto a família Liu produziu um herdeiro sem precedentes com talentos duplos de rank S. Comparada a elas, Luqin sempre foi tratada como uma decepção. Ela respondeu friamente que comprar uma besta de estimação não deveria exigir o compartilhamento desse tipo de informação pessoal. Yu rapidamente percebeu que as grandes famílias não gostavam que forasteiros discutissem seus assuntos internos. Ele se desculpou e admitiu que no momento não tinha nenhuma besta de estimação com linhagem de dragão disponível, mas acrescentou que tinha dragões de verdade. Luchan franziu a testa e perguntou como isso era possível, já que as três grandes famílias monopolizaram completamente as espécies de dragões gigantes. Ela assumiu que ele estava blefando. Yu respondeu que sua loja sempre operou com integridade.
Então ele convocou seu dragão e apresentou ao dragão demônio destruidor de mundo. Ele até alegou que as espécies comuns de dragões gigantes mal eram dignas de se tornarem seu lanche. Ela exigiu ver por si mesmo. Yu então trouxe um pequeno frasco que supostamente continha um dragão de verdade. Quando ele abriu o frasco, um peixe apareceu dentro. Lu Shan ficou chocada. Ela perguntou onde estava o dragão de verdade prometido, porque tudo o que ela via era uma carpa que parecia mais adequada para o jantar. Ela até sugeriu que ele poderia ter pegado o frasco errado. Yu respondeu calmamente que não tinha cometido erro algum. Ela argumentou que o que ele tinha não era nada mais do que uma carpa vermelha, do tipo vendido nos mercados por alguns trocados o quilo. Yu então perguntou se ela já tinha ouvido falar de um peixe saltando sobre o portão do dragão. Ela imediatamente entendeu a referência. Ela explicou que era a maior oportunidade para os dragões. Quer fosse um loach ou uma carpa, qualquer criatura que cruzasse com sucesso o portão do dragão poderia se transformar em um dragão de verdade. A explicação foi impecável, exatamente como se esperava de uma professora da Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica. Ainda assim, ela suspirou e apontou que era apenas uma lenda. O próprio portão do dragão teria desaparecido há mais de 100 mil anos. Yu então revelou que essa carpa vermelha poderia construir o antigo portão do dragão por conta própria. Lu Qian achou a afirmação completamente absurda. Yu casualmente guardou o frasco e disse que não a forçaria a comprá-lo. Se ela não acreditasse nele, poderia simplesmente procurar em outro lugar. Mas Lu Qian imediatamente o parou e declarou que queria. Yu entregou o frasco a ela, então ela formou um contrato com a besta de estimação. No momento em que o contrato foi concluído, ela recebeu suas informações. A besta de estimação se chamava Carpa Brocada e possuía o talento salto do portão do dragão, permitindo-lhe absorver recursos, cruzar o portão do dragão e obter linhagem de dragão de verdade. Só então ela percebeu que tudo que Yu havia dito era verdade. Ela admitiu que tinha sido muito presunçosa antes. Enquanto ela se curvava para pedir desculpas, a alça de seu top de repente se rompeu. Yu foi pego completamente de surpresa. Imediatamente virou a cabeça e disse constrangido que não tinha visto nada. Ela então pediu a Yu mais um favor. Ela queria que ele pegasse um conjunto de roupas extras do carro dela. Yu imediatamente correu para fora, porque naquele momento ele já estava imaginando a si mesmo sendo denunciado como um assediador. Ele ficou aliviado por ter saído tão rápido. Caso contrário, sua imaginação o convenceu de que ela poderia ter chamado a polícia e as coisas teriam ficado exatamente tão ruins quanto ele temia. Ele abriu o porta-malas do carro dela e pegou uma bolsa. Então ele voltou apressado. Pouco tempo depois, Lu Qian agradeceu a ele pela ajuda. Yu respondeu que não era nada, então ele perguntou se ela tinha alguma ideia de como nutrir a carpa brocada. Ela explicou que suas 3 bestas de estimação contratadas anteriores possuíam atributos de metal, água e vento, e ela queria tentar um atributo completamente diferente para a carpa brocada. Após pensar um pouco, ela decidiu usar um cristal do tipo raio. Ela deu o cristal para a carpa, ela reagiu rapidamente enquanto a carpa tentava absorvê-lo. Então o portão do dragão apareceu de repente. Só então ela percebeu que a antiga lenda era realmente real. No momento em que o dragão demônio destruidor de mundos viu o portão do dragão, ele soltou um rugido alto, mas Yu imediatamente o repreendeu e disse para ele ficar quieto. Lu Shan ficou preocupada ao ver o dragão demônio reagir tão fortemente. Ela temia ter feito algo errado. Yu a tranquilizou dizendo que tudo estava bem e disse para ela focar em nutrir a carpa. Ela jogou outro cristal no aquário. Energia crepitante de raio percorreu o portão do dragão. Yu o observou cuidadosamente e disse a ela que o portão do dragão havia se estabilizado. Assim que a carpa brocada o atravessasse com sucesso, ela evoluiria. Ela imediatamente encorajou a carpa brocada a ir. O peixinho soprou uma bolha e depois nadou para dentro dela. A bolha carregou em direção ao portão do dragão, mas a energia avassaladora que irradiava do portão a fez parar de repente. Lu Shan imediatamente ficou nervosa. Ela tinha medo de que a carpa brocada pudesse falhar. Yu informou que o portão do dragão havia sido criado pelo talento da carpa brocada. Como ela já o havia contratado, a carpa agora precisava do apoio de sua mestra para completar a transformação. Ela imediatamente entendeu e ativou seu talento Asa de Dragão para fortalecê-la. Yu percebeu que a havia subestimado. Ela começou a torcer pela carpa brocada. O poder ao redor da bolha instantaneamente ficou mais forte e a expressão da carpa brocada ficou muito mais feroz. Ela incentivou a continuar avançando. Metade de seu corpo já havia cruzado o portão do dragão e logo ela finalmente conseguiu. Então Lu Qian de repente notou que seu talento de domadora de feras estava evoluindo. Yu explicou que após contratar a carpa brocada, seus destinos haviam se tornado ligados. Como a carpa havia se transformado com sucesso em um dragão, seu talento estava naturalmente sendo elevado também. Ela ficou chocada com a revelação. Um par de asas de dragão apareceu de repente em suas costas, e a carpa brocada evoluiu para um dragão inundado de raio carmesim. O dragão inundado de raio carmesim estava agora no rank transcendente nível 6 e possuía potencial de rank monarca nível 44. Seu talento permaneceu saltar o portão do dragão. Lucien admitiu que, embora o dragão inundado de raio carmesim fosse extremamente poderoso, ele ainda não era uma espécie de dragão gigante. Yu respondeu que ele administrava um negócio honesto. Ele esclareceu que o dragão inundado de raio carmesim de fato não era uma espécie de dragão gigante, mas sim uma espécie de dragão inundado.
Ele explicou que a raça de dragões era dividida em muitos ramos. Por exemplo, as espécies de dragões gigantes geralmente tinham formas semelhantes a lagartos, enquanto as espécies de dragões inundados geralmente possuíam corpos semelhantes a cobras. Ele acrescentou que, uma vez que o dragão inundado de raio carmesim evoluísse para o rank de senhor, ele também se tornaria uma espécie de dragão de verdade. Então ele a informou que a carpa brocada, juntamente com a oportunidade de evolução que ele havia fornecido, totalizava 5.000. Ele perguntou se ela pagaria com cartão ou dinheiro. Ela imediatamente pagou com cartão e secretamente planejou sair o mais rápido possível caso o gerente da loja mudasse de ideia de repente. Yu confirmou o pagamento e disse a ela que ela estava livre para ir. O dragão demônio destruidor de mundos de repente soltou um rugido, e Yu imediatamente entendeu o que ele queria. Após testemunhar o portão do dragão, ele também queria evoluir. O dragão demônio destruidor de mundos explicou que o portão do dragão continha a essência e o legado de incontáveis dragões orientais e ocidentais acumulados ao longo de milhares de anos. A partir dele, o dragão havia adquirido novas percepções e força. Ele rugiu mais uma vez. Então o sistema notificou você que o dragão demônio destruidor de mundos havia avançado com sucesso para o rank céu estrelado nível 1. Ele havia despertado o talento dragão sagrado e suas habilidades haviam sido todas atualizadas para o rank estrela vermelha. Yu não pôde deixar de sorrir e murmurou que essa era realmente uma ótima notícia. Naquela noite em uma grande propriedade, Luoshan ainda sentia como se tudo tivesse sido um sonho. Ela nunca esperou que a loja de animais onde comprou uma besta de estimação também a permitisse contratar uma criatura de raça de dragão de sangue puro. De repente, alguém bateu em sua porta. Ela se perguntou quem poderia estar visitando tão tarde. Ela ficou surpresa ao ver sua professora parada do lado de fora. Ela imediatamente perguntou por que ele estava lá. O velho se desculpou e disse que esperava não estar interrompendo o descanso dela. Ela rapidamente negou e o convidou para entrar. Como tinha sido seu primeiro dia ensinando aulas, o velho professor perguntou como tudo tinha corrido. Ela respondeu que tinha sido ótimo e que havia descoberto 2 gênios notáveis. Ela esperava que ele prestasse atenção especial a eles no futuro. A resposta dela despertou imediatamente o interesse dele, e ele pediu para ela contar mais. Ela explicou que os alunos eram 2 calouros chamados Shen Nianyan e Du Royon. Ambos haviam contratado bestas de estimação com talento especial de crescimento, e ela acreditava que o futuro deles era praticamente ilimitado. O velho ficou surpreso ao ouvir sobre bestas com talentos especiais de crescimento. Ele afirmou que qualquer domador capaz de contratar uma besta com esse talento poderia um dia se tornar governador provincial. Com crescimento suficiente, poderiam até se tornar pilares da nação. Então Lucian revelou que também havia contratado uma nova besta na mesma loja onde os 2 alunos compraram as dele. No começo, era só uma carpa bordada que nem tinha alcançado o nível 1 de despertar, mas depois de evoluir, virou uma existência de nível soberano. O velho professor ficou completamente pasmo. Ele exigiu ver a besta na hora. Ela convocou o dragão da inundação relâmpago carmesim. O dragão apareceu diante do velho. Assim que ele o viu, seus olhos se arregalaram de choque. Era realmente uma espécie de dragão da inundação. Segundo a história, os dragões da inundação já tinham partido há muito tempo para o reino dos dragões. Ele nunca imaginou que Lucian conseguiria contratar um. O velho professor pediu confirmação. Queria saber se todas aquelas bestas extraordinariamente talentosas realmente vinham da mesma loja. Lucian assentiu e acrescentou que os preços eram surpreendentemente baixos. Na opinião dela, o gerente da loja não estava fazendo isso por dinheiro. Ela suspeitava que ele tinha um plano grandioso, nutrindo futuros gênios domadores pelo mundo. O velho professor nunca esperava ouvir algo assim. Ela então perguntou se ele acreditava que um domador de nível SSS poderia surgir na era deles. Ele respondeu que nenhum apareceu até agora. Mas segundo registros antigos, a civilização dos domadores da era passada foi destruída por um poderosíssimo de nível SSS. Se um gênio assim surgisse de novo, ninguém saberia se seria uma bênção ou uma catástrofe. Lu Chen pensou em contar sobre a força do gerente da loja, mas hesitou. Se o professor visse o gerente como uma ameaça e tentasse prendê-lo, as consequências seriam inimagináveis. Em vez disso, ela sugeriu enviar jovens domadores confiáveis para comprar bestas na loja mítica. Achava que isso manteria uma boa relação e ajudaria a investigar a loja discretamente. O velho professor concordou com a sugestão dela. No dia seguinte, na loja, Yu ficou surpreso ao receber uma recompensa só por ter sua primeira loja. A tarefa foi muito fácil para ele e, com suas economias atuais, sabia que tinha dinheiro de sobra para comprar o imóvel à vista. Ele ligou para o chefe Zhang, dono do prédio que alugava, e ofereceu 17 milhões para comprar a loja. O chefe Zhang respondeu na hora que o preço era baixo demais e o convidou para conversar pessoalmente. Yu apontou que já tinha pesquisado o mercado local. Lojas parecidas na área custavam no máximo 15 milhões, então sua oferta já estava acima do valor de mercado. Enquanto isso, o chefe pensava diferente. Se o garoto estava disposto a pagar tanto, era porque queria muito a loja. Isso fez o chefe Zhang pensar que podia tirar ainda mais dinheiro dele. Ele mandou Yu parar de falar besteira e esperar até ele chegar. Depois da ligação, Yu balançou a cabeça e murmurou que o homem era mesmo insaciável. Pouco depois, 2 jovens entraram na loja.
O loiro perguntou ao irmão gêmeo de cabelo prateado se aquela era mesmo a loja de bestas que o avô tinha mencionado. Ele achava difícil acreditar, pois o lugar parecia muito simples. O prateado respondeu que podia haver um especialista escondido na cidade. Para ele, um verdadeiro mestre não ligava para a aparência. Yu perguntou se eles precisavam de algo. O loiro disse que queriam comprar filhotes de bestas e pediu para chamar o gerente da loja. Yu respondeu calmamente que ele mesmo era o gerente. O loiro não se conteve e falou que Yu parecia jovem demais. Ele achava que Yu era só um universitário fazendo bico. O prateado logo deu um cotovelo nele e mandou ficar quieto. O loiro admitiu que eram netos do diretor da Universidade de Domadores. Explicou que os talentos que tinham despertado eram difíceis de desenvolver. Yu ouviu em silêncio. O loiro tinha o talento de crescimento acelerado, nível B, que só acelerava o crescimento das bestas. Já o prateado se gabou que o talento dele era melhor. Ele tinha o talento leitura destrutiva, nível B, que dava às bestas contratadas a habilidade de ataque em nível. Yu disse para não se subestimarem. Explicou que um domador com crescimento acelerado era perfeito para criar bestas do tipo enxame. O loiro ficou interessado na hora. Disse que já tinha ouvido falar de bestas enxame. Onde passava um enxame, formava uma maré de bestas capaz de varrer inimigos. Yu então se virou para o prateado e explicou que o talento dele era ideal para uma besta com poder destrutivo explosivo. O prateado assentiu. Já tinha pensado nisso, mas nunca achou uma besta adequada. Yu colocou 2 potes no balcão. Pediu para eles chegarem mais perto e olhar. O loiro franziu a testa porque os potes pareciam vazios. O loiro perguntou onde estavam os filhotes. Soou desapontado, pois queria ver as bestas que um dia formariam um exército de enxame. O prateado também perguntou onde estavam os filhotes. Yu disse para olharem melhor, pois os filhotes já estavam dentro dos potes. Os gêmeos ficaram confusos, até que finalmente viram uma formiga. O loiro reclamou que aquelas criaturas não pareciam bestas excepcionais. O prateado, porém, perguntou se as formigas tinham algo especial. Yu sorriu e disse que eles estavam certos. Explicou que as 2 formigas tinham despertado um talento especial de crescimento chamado gravação. Enquanto tivessem uma rota evolutiva completa, poderiam evoluir direto para qualquer forma que essa rota permitisse. Ele disse que já tinha gravado rotas completas nas 2 e convidou os gêmeos para olhar de perto. Ele entregou os gráficos de evolução. Os olhos do loiro se arregalaram ao ver que sua formiga poderia evoluir para uma mãe de ninhada. Ela seria capaz de produzir unidades de tropas de nível soberano, como formigas demônio, formigas quebradoras de exército e formigas celestiais. Enquanto isso, o prateado ficou animado ao ver o futuro da sua própria formiga. Ela poderia evoluir para uma formiga rasgadora do céu, uma criatura aterrorizante com poder para rasgar o céu. Os gêmeos agradeceram imediatamente a Yu. Ele disse que criar aqueles 2 direitinhos seria a maior recompensa que poderiam lhe dar. No fundo, ele sabia que em breve as facções que estava criando silenciosamente seriam forças capazes de abalar toda a Estrela Azul. De repente, Yu recebeu uma ligação. Era o chefe Zhang. Ele avisou que já estava do lado de fora e mandou Yu sair para recebê-lo. Yu respondeu calmamente que ele mesmo poderia entrar na loja. O chefe Zhang ficou irritado e exigiu que Yu saísse para recebê-lo pessoalmente. Ele até ameaçou sutilmente, perguntando se Yu ainda queria comprar a loja. Yu repetiu firme que o chefe Zhang podia entrar sozinho e que não ia repetir. O chefe Zhang zombou e revelou que já tinha investigado Yu. Disse que ele era só um estudante que tinha reprovado no vestibular e nem domador era. Então ele entrou na loja com raiva e exigiu um preço fixo de 30 milhões pelo imóvel. O loiro ficou imediatamente irritado. Chamou o chefe Zhang de porco ganancioso que enlouqueceu por dinheiro. Disse que a loja valia no máximo 15 milhões. O chefe Zhang bufou e respondeu que era a loja dele e podia cobrar o preço que quisesse. E se não gostassem, que sumissem. O loiro perguntou quem o chefe Zhang pensava que era para falar com tanta arrogância. Os gêmeos então disseram a Yu para deixar com ele. Não precisava sujar as mãos com peixe pequeno. Yu calmamente lembrou para não incomodarem os vizinhos. Os gêmeos logo chamaram o tio Chen. O chefe Zhang continuava sem perceber o segurança musculoso parado bem atrás dele. Ele continuou se gabando de como era um lutador treinado e não tinha medo de ninguém. Aí o tio Chen agarrou de repente a roupa do chefe Zhang por trás e perguntou se era ele quem andava desrespeitando os jovens mestres dele. Tio Chen perguntou aos jovens mestres como eles queriam lidar com o chefe Jiang. O jovem mestre de cabelos prateados calmamente o instruiu a dar uma lição que o homem jamais esqueceria. O Shen respondeu imediatamente que entendeu. O chefe Jiang entrou em pânico e exigiu que o soltassem. Ele perguntou se eles sequer sabiam quem o apoiava. O garoto de cabelos loiros perguntou se ele já tinha ouvido falar da família Duan. O rosto do chefe Jiang instantaneamente ficou pálido, claro que ele conhecia a família Duan. Eles eram uma das famílias mais poderosas do país Xian e eram famosos por sua habilidade de invocar chuva. O garoto de cabelos loiros sorriu e confirmou que ele estava pensando na família certa. O garoto de cabelos prateados então disse ao Shen para levar o homem embora. O chefe Jiang imediatamente começou a implorar por misericórdia e admitiu repetidamente que estava errado. O garoto de cabelos prateados então sugeriu a Yu que se ele ainda quisesse comprar a loja, deveria deixar o assunto com eles. Yu concordou. Mais tarde naquele dia, Yu recebeu uma mensagem.
O remetente era o garoto de cabelos prateados Duan Shiwu. Shiwu informou que o chefe Jiang concordou em transferir a propriedade da loja gratuitamente. Anexado à mensagem estava o contrato de transferência completo. O sistema imediatamente reconheceu que Yu havia desbloqueado uma nova conquista. Ele oficialmente se tornou o dono de sua primeira loja de feras de estimação de verdade. Como recompensa, o sistema lhe concedeu um recurso conhecido como Núcleo de Cristal do Reino. O Núcleo de Cristal do Reino era considerado um dos recursos de nível mais alto em Blue Star. Uma vez fundido com o espaço interno de um domador de feras, ele poderia criar um mundo rudimentar. Um domador de feras que possuísse um mundo rudimentar dentro de seu espaço de domador de feras era praticamente um semideus entre os domadores de feras. O sistema instruiu o hospedeiro a começar a refinar o núcleo de cristal do reino e usá-lo para expandir seu espaço. O vasto espaço instantaneamente começou a se formar ao redor dele, e o ficou completamente maravilhado. Ele podia sentir claramente que seu espaço de domador de feras estava transbordando de energia imensa e misteriosa. Ele avançou com sucesso para o estágio do mundo rudimentar. O dragão demônio destruidor de mundos soltou um rugido trovejante. Então, com isso, o pet do nosso protagonista havia rompido para o nível 3 da patente Céu Estrelado. O pássaro imperador Chama Púrpura também havia rompido para o nível 2 da patente Céu Estrelado. O sistema parabenizou o hospedeiro. O dragão demônio destruidor de mundos havia compreendido a habilidade de patente Estrela Vermelha Projeção do Reino do Dragão, enquanto o pássaro imperador Chama Púrpura havia compreendido a habilidade de patente Estrela Vermelha Peregrinação da Chama Celestial. O sistema exibiu os detalhes da projeção do Reino do Dragão. Era uma habilidade de patente Estrela Vermelha capaz de invocar um fantasma do Reino do Dragão para suprimir inimigos. Quanto mais profunda a compreensão do usuário da origem do dragão, mais forte a projeção do Reino do Dragão se tornaria. Se o usuário compreendesse totalmente a origem do dragão, ele poderia até governar todo o Reino do Dragão. Você não pode deixar de se maravilhar com o quão poderosa era a habilidade. Se esta já era a força de uma habilidade de patente Estrela Vermelha, ele não conseguia imaginar o quão aterrorizante o dragão demônio destruidor de mundos se tornaria no futuro. Ele então mudou sua atenção para a nova habilidade do pássaro imperador Chama Púrpura. Era chamada de Peregrinação da Chama Celestial, uma habilidade de patente Estrela Vermelha que podia invocar chamas púrpuras celestiais infinitas do céu e fazê-las chover no campo de batalha. O poder destrutivo dessas chamas era comparável a feitiços proibidos lendários. Definitivamente não era uma habilidade a ser subestimada. De repente, os arredores mudaram. As duas feras de estimação e Yu se encontraram de volta dentro da loja. Yu franziu a testa com irritação e exigiu saber quem estava ali. Um velho havia entrado na loja, era Duan Xianggu. Yu imediatamente chamou suas feras de estimação antes de perguntar ao diretor o que o havia trazido ali. Como Duan Xianggu havia enviado seus netos para comprar feras de estimação anteriormente, Yu sabia que ele era um amigo e não um inimigo. Ainda assim, ele se perguntava o que o velho realmente queria. Enquanto isso, o diretor Duan observava Yu cuidadosamente. O velho notou que os olhos de Yu continham uma intenção demoníaca ilimitada, algo ainda mais aterrorizante do que os reis demônios que ele havia encontrado ao longo de sua vida. No entanto, o comportamento exterior de Yu era gentil e calmo. Ele não parecia um demônio. Isso apenas reforçou a crença de Duan Xianggu de que Yu era um especialista verdadeiramente insondável. Ele sabia que uma pessoa desse calibre tinha que ser trazida para o lado do país Xia, não importava o que. O diretor Duan explicou que viera discutir um assunto importante. Yu casualmente perguntou se ele também estava interessado em comprar um filhote de fera de estimação. O diretor Duan balançou a cabeça. Ele explicou que após anos de batalhas intensas, seu espaço de domador de feras havia se tornado parcialmente estilhaçado. O dano era irreversível, tornando impossível para ele contratar outra fera de estimação. Yu olhou para ele estranhamente e perguntou quem lhe dissera que um espaço de domador de feras estilhaçado tornava impossível contratar feras de estimação. O diretor Duan apontou que até mesmo a seção de verdades universais dos livros didáticos do ensino médio declarava claramente esse fato. Então ele olhou para você e perguntou se ele realmente tinha uma solução. Izzy respondeu que havia uma solução. Afinal, era apenas um espaço de domador de feras estilhaçado. Ele tirou um item e o entregou ao diretor Duan. Os olhos do diretor se arregalaram em choque. Yu explicou que era uma semente de uma das feras de estimação do tipo planta de nível mais baixo, a árvore exuberante. No entanto, esta semente havia despertado o talento especial do tipo crescimento conhecido como gravar, permitindo-lhe gravar qualquer raiz evolutiva contida em sua linhagem. Ele então mostrou ao diretor Duan o caminho evolutivo personalizado que ele havia preparado. O diretor Duan ficou chocado quando viu. A árvore exuberante poderia primeiro evoluir para uma árvore flutuante, depois para uma árvore sem limites e eventualmente para uma árvore gigante supressora do vácuo. Yu explicou que uma vez que evoluísse para uma árvore gigante supressora do vácuo, ela seria capaz de reparar um espaço de domador de feras estilhaçado. Todas as preocupações do diretor Duan desapareceriam. O diretor Duan suspirou e disse que apreciava a bondade de Yu, mas não havia necessidade. Ele explicou que não tinha intenção de contratar outra fera de estimação. Você não esperava essa resposta. Ele imediatamente perguntou por quê. No fundo, ele estava se sentindo frustrado. Ele já havia gasto pontos para resgatar a árvore exuberante e pessoalmente gravado uma rota evolutiva personalizada nela. Ele genuinamente queria saber por que o diretor Duan recusaria.
O diretor do ano explicou que nas últimas décadas ele pessoalmente enviou 9 feras de estimação para os campos de batalha mais perigosos, uma após a outra. Sempre que o país Xi'an e suas feras de estimação ficavam em lados opostos de uma escolha, ele sempre escolhia o país Xi'an. Por causa disso, ele sentiu que o próprio contrato de fera de estimação era cruel. Ele continuou dizendo que uma semente com um potencial tão extraordinário merecia um domador de feras mais jovem que pudesse nutri-la completamente. Se qualquer outra pessoa tivesse passado tanto tempo recusando, você já a teria expulsado. Mas ele não conseguia se forçar a dizer essas palavras ao diretor Duan. Afinal, o diretor Duan havia sacrificado demais pela força e segurança do país Xia. Décadas atrás, as passagens para os mundos miríades se abriram. Entre as 6 grandes nações, o país Xia possuía a força geral mais fraca e suportava a maior pressão da invasão. À beira da destruição, incontáveis feras de estimação lutaram no campo de batalha contra as raças alienígenas para defender sua terra natal. A primeira linha de defesa caiu após apenas 3 anos. A segunda linha de defesa durou menos de 2 anos. A terceira linha de defesa sobreviveu por menos de 1 ano. E a quarta linha de defesa resistiu por menos de meio ano. No momento mais crítico da história do país Zhao, todo domador de feras subiu ao campo de batalha e lutou com tudo o que tinha contra as raças alienígenas. Como general de maior escalão do país Xia, Duan Shangou carregava uma responsabilidade ainda maior do que qualquer outra pessoa. Ao longo desses anos, ele contratou 10 feras de estimação de patente soberana. 9 delas morreram no campo de batalha contra as raças alienígenas. O rompimento forçado de 9 contratos de domador de feras deixou seu espaço de domador de feras estilhaçado além do reconhecimento. Você entendeu a verdade. Não era que o diretor Duan não pudesse contratar outra fera de estimação. Pelo contrário, qualquer fera de estimação que ele contratasse seria incapaz de sobreviver dentro de um espaço de domador de feras estilhaçado. Até mesmo sua última fera de estimação foi estacionada na Universidade de Domador de Feras da Cidade Mágica e não retornou ao seu espaço de domador de feras por décadas. Diante de um velho que havia sacrificado tanto, você não suportava vê-lo permanecer preso ao arrependimento. Ele disse ao diretor Duan para não se culpar. A pressão nas linhas de frente naquela época era simplesmente esmagadora. Ele nunca teve outra escolha. O diretor Duan suspirou longamente. Ele disse que o campo de batalha contra as raças alienígenas era um lugar onde a morte era quase garantida. A única razão pela qual ele estava ali hoje era porque teve sorte o suficiente para sobreviver. Enquanto isso, os nomes daqueles que realmente se sacrificaram há muito haviam sido esquecidos pelo mundo. Yu apontou que o arrependimento do diretor Duan vinha de um motivo simples. O diretor Duan perguntou qual era esse motivo. Yu respondeu que a verdadeira fonte de seu arrependimento era não ser forte o suficiente. Ele explicou que se o diretor Duan tivesse força suficiente para fazer todas as raças alienígenas dos inúmeros mundos tremerem de medo, o país Xi'an nunca teria precisado fazer esses sacrifícios em primeiro lugar. O diretor Duan ficou em silêncio, pensando nas palavras de Yu. Apesar de possuir apenas um talento de domador de feras de rank A, ele já havia alcançado o rank soberano nível 10. Ele acreditava há muito tempo que havia esgotado todo o seu potencial e que avançar mais era impossível. Yu disse ao diretor Duan que, uma vez que seu espaço de domador de feras contivesse uma árvore gigante supressora do vazio, romper reinos se tornaria muito mais fácil. Ele explicou que a árvore poderia extrair continuamente o poder espacial do vazio e usá-lo para expandir o espaço de domador de feras. E quando esse dia chegasse, ele finalmente teria o poder de proteger todos que quisesse proteger. O diretor Duan admitiu que já estava velho e não conseguia mais ver o futuro com a clareza de alguém como Yu. Como esse era o caso, ele disse a Yu para nomear um preço e ele compraria a semente da árvore luxuriante. Yu a vendeu para ele por 3.000.000. O sistema parabenizou imediatamente o anfitrião por desbloquear uma nova conquista. Ele havia vendido com sucesso 10 filhotes de feras de estimação. O sistema então anunciou outra recompensa. O anfitrião obteve aleatoriamente o talento de domador de feras de rank SSS, Fonte Divina da Vida. Com a Fonte Divina da Vida, doenças, venenos, ferimentos e até a própria morte poderiam ser resistidos ou eliminados. Era um talento supremo do tipo Vida. O diretor Duan declarou que seguiria as instruções de Yu. Ele planejava primeiro evoluir a semente para uma árvore gigante supressora do vazio antes de formar um contrato com ela. Ele colocou cuidadosamente a semente no balcão, então pegou um cristal e o deu à semente para iniciar sua evolução. Uma luz verde deslumbrante explodiu instantaneamente da semente. Dentro do espaço de domador de feras, Yu e o diretor Duan observaram a semente continuar a brilhar. A luz verde se espalhou por todo o espaço e inúmeras vinhas começaram a emergir. Ambos ficaram chocados ao ver o resultado final. A semente havia evoluído para uma árvore gigante supressora do vazio com potencial de rank soberano nível 10. O diretor Duan ficou maravilhado com a rapidez com que completou sua evolução. Sem hesitar, ele formou um contrato com ela. As vinhas da árvore gigante imediatamente ficaram mais fortes e se estenderam por todo o espaço domador de feras. Elas envolveram as ilhas flutuantes espalhadas e as puxaram uma a uma, unindo-as em um único buraco. O diretor Duan olhou incrédulo. Seu espaço de domador de feras destruído estava realmente sendo reparado. Yu sorriu e o parabenizou. Como o contrato havia sido concluído, ele achou que era hora de ir embora. Mas o diretor Duan o parou. Ele perguntou se havia mais alguma coisa.
O diretor Duan então perguntou se você tinha interesse em ingressar na Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica. Nosso garoto achou a pergunta divertida. Há apenas 2 meses, ele era um estudante que reprovou nos exames de admissão. E agora o diretor da Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica o estava convidando pessoalmente para se juntar. Embora fosse uma escola prestigiada, Yu recusou. Ele explicou que a loja mítica de feras de estimação já estava no caminho certo. Tornar-se um estudante agora só atrapalharia seus planos futuros. O diretor Duan balançou a cabeça e apontou que Yu havia entendido mal. Ele não estava convidando para se matricular como estudante. Ele queria que Yu se tornasse um professor. No entanto, obter o título de professor exigia vários procedimentos de revisão. Portanto, ele sugeriu que Yu começasse como tutor primeiro. Yu ficou chocado. Pelo que ele sabia, apenas domadores de feras de rank soberano eram qualificados para ocupar tal cargo. O diretor Duan respondeu que se o gerente Lu não tivesse satisfeito com esse arranjo, ele poderia discuti-lo com os outros membros do corpo docente e liberar uma posição de vice-diretor para ele. Ele até brincou que poderia simplesmente se aposentar e deixar a posição de diretor vaga para Yu. Yu considerou seriamente a oferta. Ele teve que admitir que estava tentado. Ao mesmo tempo, ele entendia os riscos envolvidos. Mas quando pensou em se tornar professor, outro pensamento lhe ocorreu. Com um título como esse, ele nunca mais teria que se preocupar em vender filhotes de feras de estimação, então Yu aceitou a oferta. No entanto, ele tinha uma condição. Sua carga horária de ensino não poderia interferir na operação de sua loja de feras de estimação. O diretor Duan concordou imediatamente e disse que isso não seria problema algum. Ele explicou ainda que assim que Yu obtivesse oficialmente o título de professor titular, ele se tornaria elegível para solicitar cotas de pesquisa científica financiadas pelo Estado. Isso imediatamente chamou a atenção de Yu, porque uma única cota de pesquisa científica poderia valer centenas de milhões ou até bilhões. Além disso, haveria pagamentos de salário, bônus de desempenho, dividendos e outros benefícios que poderiam facilmente elevar sua renda mensal para dezenas de milhões. E isso não era tudo. A Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica também possuía uma biblioteca massiva contendo inúmeros manuais de habilidade. Além disso, tinha vários reinos secretos únicos disponíveis apenas para a universidade. Nosso MC não pôde deixar de exclamar que a oferta era simplesmente boa demais. Há apenas 2 meses, ele havia falhado no exame de vestibular e nem sequer conseguiu entrar em uma universidade. Agora ele de alguma forma se tornou um tutor em uma das principais universidades de domadores de feras do país. Quanto mais ele pensava sobre isso, mais ele sentia que o destino realmente agia de maneiras misteriosas. Mais tarde naquela noite, na Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica. Naquela noite, Lu-chan se perguntava como havia sido a reunião entre o diretor Duan e Yu. Então ela notou algo, era a luz da evolução. Ziwu imediatamente perguntou ao seu irmão de cabelos dourados o que ele estava fazendo. O garoto loiro respondeu que estava fundindo a origem de seu talento com a Rainha das Formigas. Ao fazer isso, tanto ele quanto a Rainha das Formigas experimentariam um crescimento muito acelerado. Ziwu franziu a testa com preocupação. Ele alertou seu irmão que se ele escolhesse esse caminho nunca mais seria capaz de contratar outra fera de estimação no futuro. Se a Rainha das Formigas morresse, ele perderia tudo e deixaria de ser um domador de feras. Mas o garoto loiro não se importava. Ele já havia tomado sua decisão. Lu-chan observou a cena se desenrolar. Ela nunca esperou que Dongwen, que geralmente parecia um pouco lento e despreocupado, possuísse uma determinação tão incrível. Alguém por perto não pôde deixar de exclamar que Dongwen realmente merecia ser chamado de neto de Duan Xianggu. Nesse momento, Lu-chan notou o diretor Duan se aproximando. Ela rapidamente o lembrou de se mover com cuidado. O diretor Duan riu e respondeu que estava melhor do que nunca graças a Yu. Ela ficou chocada ao ouvir isso. O espaço domador de feras do diretor Duan havia realmente se recuperado. Ele então pediu a ela para adivinhar como Yu havia conseguido isso. Luoxan pensou por um momento e adivinhou que Yu devia ter usado um recurso raro de alto nível capaz de reparar espaços de domador de feras. O diretor Duan balançou a cabeça e disse a ela que estava errada. Em vez disso, Yu ajudou a contratar uma árvore. Ele a invocou, então ele explicou que era uma árvore gigante supressora do vazio. Não só havia reparado seu espaço de domador de feras destruído, mas com tempo suficiente, ele acreditava que poderia até retornar à sua condição máxima. Todos ficaram chocados com a revelação. O diretor Duan então acenou com a mão e disse a eles para não se preocuparem mais com ele. Ele apontou que um domador de feras de rank soberano possuía uma expectativa de vida de 500 anos, e ele ainda tinha mais 300 anos pela frente. Lu-chan sorriu aliviada depois de ouvir isso. Então o diretor Duan revelou outra notícia. Ele informou que havia convidado Yu para ser tutor na Universidade de Domadores de Feras da Cidade Mágica. Isso significava que ela e Yu logo se tornariam colegas. Lu-chan ficou genuinamente feliz em ouvir isso. Enquanto isso, Dongwen e Xiu expressaram imediatamente o desejo de frequentar as aulas de Yu. Eles mal podiam esperar para ver que tipo de lições uma pessoa como ele ensinaria. De volta ao nosso MC, Yu entrou em seu espaço de fera. Ele possuía 3 talentos de domador de feras de rank SSS. Normalmente só podia usá-los para extrair poder de origem e alimentar suas feras de estimação, o que era sem dúvida um desperdício enorme. Ele decidiu se inspirar nos domadores de dragões e fundir diretamente seus talentos de domador de feras com as feras de estimação correspondentes. Por exemplo, ele poderia fundir completamente o dragão demônio destruidor de mundos com o Inferno Sombrio e transformá-lo no verdadeiro rei do Inferno Sombrio.
Ou usar o Pássaro Imperador de chamas púrpuras para se fundir com o fogo celestial que mata deuses, para que o Pássaro Imperador também empunhasse gradualmente o poder que mata deuses. No entanto, seu terceiro talento ainda não tinha uma fera de estimação para se fundir, então ele pensou que finalmente era hora de contratar uma nova fera de estimação. Ele olhou para a tela e viu que agora tinha 1.200 pontos. Ele ficou emocionado porque isso significava que poderia resgatar um filhote ainda mais notável que o Dragão Demônio e o Pássaro Imperador. Após pensar um pouco, ele decidiu escolher uma fera do tipo planta. Não só era mais compatível com seu talento de origem da vida, mas também poderia ajudar a estabilizar seu espaço de domador de feras. O sistema exibiu a fera do tipo planta que ele poderia resgatar com 1.200 pontos. Havia a Árvore Mãe Elfa, a Árvore Estrela Sagrada, a Árvore Gigante da Guerra e a Árvore Antiga da Vida. Ele leu que a Árvore Mãe Elfa era uma fera de rank Espírito Sagrado de nível 3. Ao atingir a idade adulta, ela se tornaria a árvore progenitora da raça élfica. Consumindo certos recursos, ela poderia até criar uma tribo élfica inteira. No entanto, a raça élfica já havia declinado, então criá-las não era muito eficaz em termos de custo. Em seguida, ele olhou para a Árvore Estrela Sagrada. Era também uma fera de rank Espírito Sagrado de nível 3. Uma vez madura, ela poderia gradualmente restaurar e reviver um planeta e até mesmo elevar o status geral do planeta. Infelizmente, não tinha muito a ver com ele. Depois havia a Árvore Gigante da Guerra. Ela poderia criar um grande número de árvores demônio de guerra e plantar feras de guerra, alimentando-se do caos da própria guerra. Parecia muito maligno, então ele decidiu imediatamente que não combinava com um cavaleiro honrado como ele. Por último, havia a Árvore Antiga da Vida, uma fera naturalmente compatível com seu talento da Lei da Vida. Ele leu que onde quer que a Árvore Antiga da Vida existisse, a morte ficaria longe e tudo transbordaria de vitalidade. Combinava perfeitamente com seu terceiro talento, então ele a escolheu sem hesitar. O sistema notificou que ele havia resgatado com sucesso o filhote da Árvore Antiga da Vida por 1.200 pontos. Assim, todos os seus pontos se foram. Como esperado da Árvore Antiga da Vida, até sua semente carregava uma aura de vida incrivelmente rica. Ele imediatamente verificou seus detalhes. A Árvore Antiga da Vida era uma fera do tipo vida, do tipo planta, no rank 1 de despertar, com potencial para atingir o rank Espírito Sagrado de nível 3. Seu status era saudável e não contratado. Ele leu que desde que consumisse certos recursos, ela poderia gerar familiares cujo nível de potencial não excederia o da Árvore Antiga da Vida. Naquele momento, ele percebeu que poderia praticamente criar um exército do nada. Ele verificou suas habilidades e a primeira era crescimento de plantas, que poderia ajudar todas as plantas a crescer rapidamente. Ele pensou em como frutas espirituais de rank prata e ouro na casa de câmbio poderiam ser vendidas por centenas ou até milhares, enquanto as de rank diamante não poderiam ser compradas sem gastar dezenas de milhões. E agora ele poderia contar com essa habilidade para amadurecer magicamente todos os tipos de frutas espirituais. Só de pensar nisso o deixava animado. A segunda habilidade era domínio da vida. Ela poderia criar um domínio cheio de aura de vida, e quaisquer ferimentos dentro do domínio se curariam gradualmente. Ele achou essa habilidade extremamente útil também. A terceira habilidade era projeção, que permitia que a fantasma da Árvore Antiga da Vida possuísse poder de combate mesmo fora de seu espaço de domador de feras. A última habilidade era grama cortadora de estrelas. Ela imediatamente chamou sua atenção, mas ele não tinha ideia de quais eram seus efeitos. A tela exibiu sua descrição. Ela poderia cultivar uma planta companheira chamada grama cortadora de estrelas. Com tempo suficiente, ela poderia cortar o sol, a lua e as estrelas. Como esperado de uma fera de estimação resgatada por 1.200 pontos, era incrivelmente poderosa. Não só começou com 4 habilidades, mas também poderia fornecer suporte, dano e produção de recursos ao mesmo tempo. Sem hesitar, ele a contratou. A semente imediatamente brilhou com uma luz brilhante, então brotou e se transformou em uma grande árvore exuberante, cheia de vitalidade. De repente, seu corpo se sentiu estranho. Não fazia muito tempo desde que ele havia rompido para o rank Céu Estrelado de nível 10, mas agora ele já estava à beira de outro avanço. Nesse momento, alguém o chamou de repente. Uma garota estava sentada na árvore e se dirigiu a ele como mestre. Ela tinha olhos gentis, cabelos prateados e um comportamento elegante e refinado. Ele se perguntou se ela era a projeção criada pela Árvore Antiga da Vida. O sistema exibiu que ela era um clone da Árvore Antiga. Ela possuía todos os atributos da Árvore Antiga da Vida e podia viajar livremente entre o espaço de Domador de Feras e o mundo exterior. Ele perguntou se ela era a Árvore Antiga da Vida. Ela assentiu e respondeu que sim. Então ela disse para ele chamá-la de Anyu. Ele repetiu o nome dela. Ela disse para ele estender o dedo. Os dois entrelaçaram os dedos mindinhos e uma linha verde os conectou subitamente. Ele perguntou se era algum tipo de contrato especial. Ela explicou que era chamado de sopro de aura. Se ele enfrentasse perigo no futuro, ela poderia usar essa aura para ressuscitá-lo. Ele perguntou se ela poderia realmente trazê-lo de volta à vida, e ela respondeu que sim. No entanto, ela não seria capaz de restaurar seus 3 talentos de domador de feras de rank SSS. E se ele fosse ressuscitado, ele provavelmente se tornaria uma pessoa comum. Você respondeu imediatamente que se ele não pudesse ser revivido junto com seus 3 talentos de domador de feras de rank SSS, então ele preferiria não ser ressuscitado. Ainda assim, depois de pensar sobre isso, ele decidiu aceitar como uma camada extra de seguro. Ele disse a ela para se familiarizar com seus poderes atuais.
Amanhã ele prepararia sementes de plantas espirituais para ela amadurecer e cultivar. Ela concordou feliz. Então ele a informou que estaria saindo primeiro, mas ela de repente agarrou a barra de sua camisa. Ela explicou que queria que seu corpo principal permanecesse dentro do espaço de domador de feras enquanto seu clone ficasse no mundo exterior. Então ela perguntou se tudo bem. Ele concordou. Como ela já podia se fundir com o espaço de domador de feras e com suas habilidades, ela poderia entrar e sair livremente sempre que quisesse. Ela imediatamente se iluminou e exclamou que era maravilhoso. Ela explicou que seus hábitos de vida eram diferentes dos dele, então ela estava preocupada que ele pudesse recusar. Ele perguntou o que exatamente ela quis dizer com isso. De volta ao mundo real, Yu foi dormir, mas ele ficou chocado quando descobriu a Yu escondida debaixo de seu cobertor, então ela imediatamente se agarrou a ele. Naquele momento, ele finalmente entendeu o que ela quis dizer mais cedo. Ela explicou que havia permanecido na forma de uma semente por dezenas de milhões de anos, completamente sozinha. Ela admitiu que estava realmente solitária. Ela prometeu que não correria por aí imprudentemente e implorou para que ele não a expulsasse. Yu gentilmente deu um tapinha em sua cabeça e assegurou que nunca a expulsaria. Ele prometeu que a partir daquele dia ela nunca mais estaria sozinha. Essas palavras a deixaram instantaneamente feliz no dia seguinte. Enquanto eles dormiam, An Yu se enrolou nele tão apertado que ele mal conseguia respirar. No final, ele foi forçado a acordar porque simplesmente não aguentava mais. Ele agarrou os ombros dela e tentou acordá-la, mas ela permaneceu dormindo profundamente. Não até que ele a levantou e a deixou pendurada no ar. Então ele a carregou e a deixou cair no sofá. Ele imediatamente a repreendeu. Ela quase o sufocou até a morte depois de prometer que não se moveria imprudentemente. Ela rapidamente explicou que o abraçou sem perceber, então se desculpou. Ela implorou para que ele não ficasse bravo e prometeu que não faria isso de novo. Ele esclareceu que não estava bravo. Então ele disse a ela que eles iriam para o espaço das feras primeiro e verificariam o crescimento da árvore antiga da vida. Isso a deixou instantaneamente animada. No fundo, ele sentia menos que estava criando uma fera de estimação do tipo planta e mais que estava criando uma filha de volta no espaço. Várias plantas prateadas já haviam brotado em frente à árvore. Ele rapidamente percebeu que An Yu já havia produzido 10 talos de grama cortadora de estrelas e cultivado cada um deles até o rank transcendente de nível 10. Se a árvore antiga da vida avançasse para um rank mais alto, aqueles talos de grama cortadora de estrelas avançariam junto com ela. Naquele momento ele percebeu que dizer que faltava poder de combate estava completamente errado. Sua planta companheira, a grama cortadora de estrelas sozinha, possuía um poder aterrorizante além da imaginação. Nem o dragão demônio e o pássaro imperador ousariam afirmar que poderiam derrotá-lo com certeza absoluta. O talo de repente cresceu mais. Mal tinham folhas e em vez disso possuíam galhos retorcidos e sinistros. Yu ficou encantado ao ver a videira das 1000 estrelas, uma planta capaz de prender todas as coisas. E Yu informou que, com o reino atual dela, ela poderia nutrir no máximo sementes espirituais de nível platina. Se ela quisesse cultivar sementes de nível superior, isso exigiria um tempo muito maior. Ela acrescentou que não era realmente um problema, já que ele poderia simplesmente comprar sementes de nível platina, diamante, ametista e estrela vermelha diretamente. Ele concordou. Não adiantava consumir a própria base por algo que o dinheiro resolvia facilmente. Depois de terminarem de verificar tudo, ele disse a ela que deveriam sair para passear e resolver o problema das sementes. Yu e An Yu passearam pela cidade. Como ele esperava da cidade mágica, todos os tipos de mercadorias estavam sendo vendidos em todos os lugares. An Yu ficou sobrecarregada com as multidões enormes. Yu disse a ela para ficar perto dele para não se perder. Logo eles entraram em uma loja especializada em plantas espirituais. Ele notou que as sementes eram surpreendentemente baratas, mas as mudas cultivadas custavam milhões ou até dezenas de milhões. A diferença era enorme, afinal plantas espirituais eram extremamente difíceis de cultivar e sua taxa de sobrevivência era muito baixa. No entanto, com as habilidades da antiga árvore da vida, ele não precisava se preocupar com as taxas de sobrevivência. Ele disse ao lojista que queria comprar 1000 sementes de grama escura extrema, fruta espiritual escura, flor de chama escarlate e faísca branca cada. Além disso, ele também queria 100 sementes cada da árvore do inferno e da árvore do purgatório. O rosto do lojista imediatamente se iluminou com um sorriso enorme enquanto ele pedia ao cliente para esperar um momento. Depois de preparar tudo, ele informou a Yu que o total chegava a 32.100.000, mas ele arredondaria para 32.000. Yu então mencionou que os professores da Universidade da Cidade Mágica eram elegíveis para descontos. O lojista confirmou que eram e pediu o cartão de identificação dele para que o sistema da firma comercial pudesse verificar sua cota de desconto. Yu entregou seu cartão de identificação. O lojista o inseriu no sistema. Um momento depois, seus olhos se arregalaram em choque ao descobrir que Yu se qualificava para um desconto de 50%. Ele não pôde deixar de perguntar se Yu era professor titular na Universidade da Cidade Mágica. Ele achou difícil acreditar porque Yu parecia tão jovem. O lojista imediatamente o elogiou como um jovem gênio, e Yu declarou orgulhosamente que seu mestre era o mais incrível. Yu entregou seu cartão de crédito. Internamente, ele não esperava que o diretor Duan arranjasse os benefícios de um professor titular para ele tão rapidamente. Naquele momento, An Yu informou que havia sentido uma rara semente de planta espiritual de nível ametista. Isso imediatamente chamou sua atenção.
Ela rapidamente caminhou em direção à prateleira onde sentiu, e logo a encontrou. Ela apontou para as sementes e perguntou ao lojista quanto custavam aquelas 5 sementes. O lojista admitiu que originalmente planejava jogar aquelas sementes fora. Ele perguntou a Anyu se ela tinha certeza de que queria comprá-las. Anyu assentiu sem hesitação. Aos olhos do lojista, mesmo que aquelas sementes pertencessem à planta espiritual de nível ametista do tipo espaço, a árvore de frutas do espaço profundo, elas já tinham murchado completamente. Ele simplesmente planejava descartá-las. Depois de pensar um pouco, ele decidiu dá-las a ela de graça, e Yu imediatamente o agradeceu. Yu ficou encantado. Aquelas 5 sementes eram comparáveis a um recurso de nível diamante, mas ele as obteve sem gastar um único centavo. Eles retornaram ao espaço de domar feras. Yu plantou todas as sementes. As flores espirituais floresceram imediatamente. Com a ajuda das habilidades de cultivo da antiga árvore da vida, não demoraria muito para que essas plantas espirituais amadurecessem e estivessem prontas para a colheita. E quando a época da colheita chegasse, Yu ganharia outra maneira constante de ganhar dinheiro. Mais importante, ele não precisaria mais se preocupar com os recursos necessários para nutrir o dragão demônio destruidor de mundos e o pássaro imperador de chamas púrpuras. De repente, ele sentiu a presença de alguém. Ele ficou surpreso ao descobrir que um cliente havia chegado. De volta à loja, um jovem com cara sombria entrou. Ele finalmente havia despertado um talento para domar feras e se sentiu aliviado. Se ele encontrasse uma fera de estimação que realmente gostasse, ele não hesitaria em comprá-la, mesmo que isso significasse vender sua casa em sua cidade natal. Ele imediatamente deu um passo à frente e deu as boas-vindas calorosamente ao cliente. O cliente olhou para ele e perguntou se ele era o dono da loja. Yakuta respondeu que sim e perguntou ao cliente o que ele precisava. O cliente explicou que havia despertado o talento de domar feras de nível C, arte espiritual, e queria contratar um filhote de fera de estimação do tipo planta ou tipo vida. Imediatamente respondeu que tinha exatamente o que o cliente procurava. Isso instantaneamente deixou o cliente feliz. Yu então lhe mostrou uma folha dentro de um pote. A expressão do cliente imediatamente escureceu de raiva. Ele reclamou que não era nada mais do que uma muda comum de salgueiro. Ele questionou como algo assim poderia ser considerado uma fera de estimação do tipo planta. Yu calmamente explicou que a muda havia despertado um talento especial de tipo crescimento chamado refino de sangue. Ele poderia refinar o sangue de diferentes criaturas, extrair seus genes e gradualmente explorar o caminho evolutivo mais perfeito. O cliente argumentou que nunca tinha ouvido falar de um talento especial de tipo crescimento antes. Yu não se incomodou em explicar mais. Ele simplesmente informou ao cliente que a muda de salgueiro custava 3.000 e disse a ele para ir embora se não estivesse interessado em comprá-la. O cliente imediatamente acusou a loja de ser um golpe e ameaçou denunciá-lo à Associação de Domadores de Feras. Nesse momento, o dragão demônio destruidor de mundos pulou de repente e soltou um rugido feroz. O cliente gritou que intimidação não funcionaria com ele, então ele se virou e saiu correndo pela porta. Você só podia murmurar que o homem não sabia o quão valioso o item realmente era. Ele apenas esperava que a muda não acabasse apodrecendo em suas mãos. O período de venda do sistema durou apenas uma semana. Ele plantou a muda em um vaso, então tirou uma garrafa de líquido vermelho. Se um comprador aparecesse nos próximos dias, ele teria que pedir ajuda ao diretor Duan ou a Tianyan. Afinal, ele acreditava firmemente que esta pequena muda alcançaria coisas extraordinárias no futuro, no prédio da Associação de Domadores de Feras. O cliente de antes entrou furioso e declarou que queria registrar uma reclamação contra uma loja. O funcionário perguntou quem ele queria denunciar. Ele explicou que queria denunciar uma loja de golpes. Aos olhos dele, era um golpe porque seus preços não correspondiam aos padrões estabelecidos pela associação, e o dono da loja tinha sido extremamente rude. O funcionário lhe entregou um formulário e sugeriu que ele esperasse na área de recepção enquanto eles processavam a reclamação. O homem jurou que faria aquela loja de golpes fechar para sempre. Dentro do escritório do supervisor, um funcionário entrou na sala. Ela informou à supervisora que alguém havia registrado uma reclamação. No entanto, ela parecia preocupada quando mencionou o nome da loja. Lu Yan, o supervisor da Associação de Domadores de Feras da Cidade Mágica, aceitou o documento. Seus olhos se arregalaram ligeiramente ao ver o nome Loja de Feras Míticas. Ontem mesmo, o diretor Duan havia visitado pessoalmente e instado a associação a cuidar bem daquela loja. Ele rapidamente percebeu que o diretor Duan estava falando sobre exatamente essa loja. O diretor até a descreveu como a loja de feras de estimação de maior qualidade em toda a Cidade Mágica, e especificamente pediu à associação para cuidar dela. Loyan imediatamente se perguntou qual cego tinha vindo causar problemas para ela. Sem perder tempo, ele foi encontrar o queixoso. O homem ficou surpreso quando viu o supervisor aparecer pessoalmente diante dele. Loyan perguntou se ele era quem havia registrado a loja de feras míticas. O homem respondeu confiantemente que sim e os instou a processar a reclamação rapidamente. Caso contrário, ele alegou que uma loja de golpes como essa poluiria todo o mercado. Loyan explicou calmamente que já havia investigado o assunto. As feras de estimação vendidas pela loja eram criadas em excelentes condições, e a reputação da loja era excepcional. Ele até apontou que o diretor Duan da Universidade de Domadores de Feras havia falado muito bem dela. Ele então declarou que o homem estava fazendo acusações falsas contra a loja. O rosto do homem congelou instantaneamente. Percebendo que tinha pisado em falso, ele apressadamente admitiu seu erro e expressou seu desejo de retirar a reclamação. No entanto, Loyan o informou que, de acordo com as regras da associação, acusar falsamente os outros poderia resultar em 3 dias de detenção.
Como esta era sua primeira infração, ele seria liberado com um aviso, mas se acontecesse novamente ele enfrentaria punição severa. O rosto do homem ficou pálido e ele começou a tremer de medo. Ele prometeu repetidamente que nunca mais faria isso. Então ele imediatamente correu em direção à saída. Como a loja de feras míticas havia recebido tantos elogios do diretor Duan, e porque seu próprio filho havia recentemente despertado um talento para domar feras, Luian sentiu que esta era a oportunidade perfeita para visitar a loja ele mesmo. Beleza. E por hoje é só de história. Se você quiser as atualizações semanais dessa série, elas agora vão estar no meu segundo canal, o Manhwa Updater. Então se você não quer perder o que acontece depois, dá uma olhada lá e entra pra gangue das atualizações. Valeu por assistir, fiquem na paz, continuem incríveis, e a gente se vê no próximo.